Muito que boa noite, assinantes aí, acompanhadores ávidos do Quebrando a Bola. Estamos de volta aqui para um vídeo hoje diferente, né, seu Dan Coutinho? Muito que boa noite. Boa noite, E boa aí? noite. Ó, faz um tempo que a gente não grava, né? E Faz um tempo. aconteceram coisas, né? Teve gente que foi eliminado, Sim. teve gente que foi campeão, né? A gente já falou meio que nos vídeos individuais, né? Mas quem não falou nada foi o Michael, né? E aí, Michael, quer falar alguma coisa? Hoje vamos fazer uma coisa diferente, né, seu Dan Coutinho? Quer dar uma explicação aí pra gente, uma breve explicação pra gente entender como que vai ser a dinâmica de hoje? Tá bom, vamos lá. Então, é o seguinte, em breve, né? Pra que você que tá vendo esse vídeo, começa hoje, né? Se você tá vendo na data de lançamento, começa hoje o Campeonato Brasileiro, finalmente. Brasileirão vai começar. E o que a gente vai fazer? Vamos aqui palpitar, né? Vamos aqui tentar prever quem são os times que vão brigar por cada faixa ali da tabela, né? Então a gente separou aqui 4 faixas, né? Que são os principais, né? São os objetivos que cada clube coloca geralmente assim no campeonato, né? Que é ali brigar por título, brigar por uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, né? Brigar por uma vaga na Sul-Americana. Na verdade, Sul-Americana é meio que o prêmio de consolação, assim, pra quem não consegue nada, né? Pra quem E não é rebaixado, né? pra quem não é rebaixado, mas Aham. quem não alcançou a Libertadores, né? Quem não alcançou Libertadores é o meio Acaba, termo, né? acaba É o ali, balaio de quem não consegue isso, nada. acaba indo Exato. ali, vai ali pra Sula. E vamos dizer aqui vamos tentar prever aqui quem são os que vão lutar pra não cair, né? Pra não voltar pra Série B, pra não se classificar pra Série B 2026, né? Perfeito. Então, vamos lá, vamos na ordem que tá os clubes jogados aí mesmo, né? Ixi, Bora. foda que o Ceará Bora. é o último, né? Ou vamos, Nossa, o vamos assim, Ceará e o Corinthians. vamos assim. Faz o seguinte, joga o Galo também, pra ficar os 3 por último. Ou você quer, o que que você quer? É, Pode, o que que você tá pensando eu em fazer? pensei, Ah, cara, eu pensei duas coisas agora, assim. então Ou, vai. ou a gente faz um draft assim, tipo, eu puxo um que eu quero falar, tu puxa um. Tá bom, Ou tá a gente bom. mete uma roleta aqui de 1 a 20. Pô, E aí a gente pega eu... assim. Oh, a roleta eu achei Pega incrível, na ordem tá? alfabética. Porque se a gente for lá no Globo.com, né? Uhum. Vai ter a tabela lá em ordem alfabética, que tá todo mundo com 0 pontos, né? Quer que eu abra a tabela? E a gente vai fazendo de acordo com o que tá Pronto. a ordem Puxa deles? na tua tela aí, tipo, Vamos lá. uma tabela e A uma tabela. roleta de 1 a 20. Boa. Aí tu vai falando o número que saiu. A gente Brasileirão. acredita. Boa. Tá bom, a gente acredita. Perfeito. Vamos iniciar então? Bora. De 1 a 20. Lembrando, tá, gente? Então agora é explicar, né? Peguei aqui, se você jogar Brasileirão Série A classificação, tá de 1 a 20, ele tá na ordem alfabética. Então, falar só alguns, né? O número 1, por exemplo, Atlético Mineiro, o número 2, Bahia, número 3, Botafogo, 3, o Ceará, quinto, Corinthians. E aí lá pro fim ficou Sport Recife, São Paulo, Vasco da Gama e esse Vitória, né? Ordem alfabética, enfim. Esse Vitória, provavelmente eles consideraram o V do Vitória e não o EC de Sport Clube. Mas enfim, tá ali classificado, então a hora que o momento que eu girar a roleta sair um número, eu vou ver referente a qual clube é aquele número. Ainda bem que no Google tem o número na frente, porque eu não ia ficar contando o time, mas já sei o que é, e aí depois eu removo e a gente vai pro próximo, Uhum. beleza? Isso. Vou fazer aqui Vou dar aquela rolada pra gente saber aqui que vai aparecer agora. O número é o número. É inacreditável. Ah tá, que susto. O Ah, número tá. 2. Não é o Corinthians, Bahia. né? É Bahia. inacreditável. Não, aí volta pro inacreditável Tá, Futebol Clube. tá na Número ordem. 1. Ok. Na ordem, caiu na ordem que está aí do seu lado. Então, número 2, Bahia. E aí, E seu aí, nome? seu Dan? Cara, Pô, Bahia, vamos lá. isso é. Eu vou falar logo, Ah, porque, enfim, meio que acompanhei de tabela assim o Bahia, porque Copa do uhum, Nordeste, né? Tá perto aqui, a gente acaba. Eu tenho o Eric Pulga, a gente acaba ouvindo falar muito do Bahia ainda, né? Cara, certo. eu não sei como é que tá o aproveitamento do Bahia, né? É, Agora, nos estaduais, né, que tem é aquela tabela, né? isso, que Aham. o Ceará, né, sai essa semana. Se você pegar o período ali do. Cara, Desde o início da aí eu arrancada do Ceará achei na incrível, temporada cara. passada, né? Na Até moral. hoje, o Ceará é o time Aham. no mundo, que tem o melhor aproveitamento. Loucura. E eu vou te falar mais, tá? Hum. Tem uma outra estatística Ah. que o Pedro Raul é o melhor atacante do mundo Desses nesse últimos recorte 5 de jogos, 5 né? partidas. O cara Nesse fez. recorte de 5 Cara, ele só partidas, não sim. tem um gol por partida de média porque ele perdeu um pênalti. Se ele tivesse feito, Exatamente. teria. Se ele... Exatamente, Mas sim. participação em gol ele tem em média de uma partida, que ele deu uma Ele é assistência, né? maluco. Mano, Enfim, tá maluco. enfim, Ele estamos é falando de Ceará, inacreditável. estamos se antecipando. Mas o que eu queria dizer é que eu não sei o aproveitamento do Bahia. Aham. Mas, cara, o Bahia tá muito bem nos últimos jogos. Ganhou o Baiano aí, é líder do grupo dele na Copa do Nordeste.
Cara, foi o time que mais Sim, investiu, né, em contratação. Acho que gastou mais de 100 milhões em contratação. O Grupo City botou um dinheiro do sim, caralho aí. E realmente montou um time bom. Cara, eu vejo o Bahia pelo menos top 10 desse brasileiro. Pelo menos assim, eu acho que mais até. sim, Então, sim, e sim. chegou em Libertadores, né, pré-Libertadores ano passado. Eu vejo que o Bahia melhorou em relação ao ano passado. Então, eu colocaria o Bahia briga por Liberta. Candidato a título, eu E eu, acho mais difícil e eu de vou junto com você, viu, Sodan? Eu briga vou por junto com Liberta, né? você. Você tem mais propriedade, inclusive, pra falar dessa questão do Bahia, até porque ele não joga ali inicialmente cearense, mas joga a Copa do Nordeste e, de fato, é um campeonato ali que tá mais próximo, querendo ou não, do Ceará, né? Então vocês se encontram. Tem ali também a questão do Nordeste em si, então acaba ali tendo mais uma naturalidade, ele tá mais próximo também as informações. Mas o que eu vejo, assim, e aí eu venho colocar também o peso do campeonato do ano passado. O Bahia desempenhou. O que desempenhou, óbvio que ali no fim o Ceni conseguiu salvar ele ali do rebaixamento, mas já conseguia ver uma estabilidade ali de futebol. Já conseguia mostrar. No primeiro turno, inclusive, o meu time foi goleado pelo Bahia. Não lembro se foi 3 ou se foi 4-0, mas foi assim, foi um jogo vistoso. Óbvio que depois ele perdeu um pouco ali a sequência, enfim, mas pelas questões de contratações e ali também do estadual, eu também colocaria junto com você, junto contigo ali, briga por Liberta do Bahia esse Perfeito. ano, viu, Soda? Perfeito. Bahia então briga por Liberta. Show? Puxa o próximo. Perfeito. Vamos pro próximo então. Puxei aqui o próximo, número 3. Quem é o número 3? É o Botafogo, Pô, eu Botafogo. pensei que ia ser o Cruzeiro, cara. Eu também achei. Eu olhei rápido e falei, cara, não é possível que é o Cruzeiro. Botafogo. Tá. Cara, e é isso, Dan? O que você Cara, o tem o que você tem em Botafogo. mente, Botafogo? Cara, o Botafogo ele perdeu muito jogador. Desmontou o time, basicamente, né? Desmantelou o time, não Foi campeão. repôs, né? Não repôs. Repôs alguns, mas acho que não à altura do que se perdeu, né? E, cara, vexame no Carioca, né? Porque não tá classificado nem pra Copa do Brasil no próximo ano. Eu acho que, Por enquanto não tá, por né? enquanto não Se, tá. se for depender, se acabar agora o Campeonato Brasileiro, ele não tá na Copa do Brasil no ano Talvez que vem, pegue por exatamente. ranking ainda, mas eu tava vendo. Um dia desses apareceu no Instagram, no feed, né? Tipo, classificados da Copa Uhum, Brasil 2026, né? No Rio de Janeiro não certo. tinha Botafogo, irmão. Meu Ele Deus. terminou. Ele Nossa. terminou em nono lugar, cara. Nono? Foi. Porque tem isso, Porque ele não né? foi Acho nem que nos campeonatos pra. estaduais também classificam, né, Dan? Ele não Tem foi nem isso, pra né? Taça Rio, cara, que é a disputa lá do quinto ao Cara, oitavo. Cara, então assim, cara. não vejo Botafogo com a mesma força do ano passado. Eu não sei se. É porque teve um lance aí que o Textor, ele tinha até 3 anos depois da compra do Botafogo pra ganhar um título, alguma coisa assim, Ah, pra a meio compra ser que. definitiva, algum lance assim, eu não sei explicar Uhum, direito. uhum. E me Tá. dá a impressão é que ele conseguiu meu objetivo, agora Ganhou foda-se, né? e Já é meu, é isso, assim, galera. não vou mais investir É. tanto. Parece. Cara, eu tô querendo colocar o Sim. Botafogo briga por Sula, porque o início do ano foi ridículo, pô. Cara, se a gente for. Exatamente, se a gente for fazer um recorte aí de início de ano e puxar o fim do campeonato anterior, que beleza, ele já tinha ganhado o campeonato Série A, Libertadores, show de bola. Só que a gente tem também a parte mundial, né? Que também Pois é. foi outro fiasco. Que foi assim. Cara, eu falo, campeonato, até agora, né? Porque agora os mundiais, daqui pra frente, vai ficar mais difícil ainda. Uhum. Até agora, o mínimo era o brasileiro, que não tem investimento alto, mas vem com um time bom a ponto de passar da primeira parte. Então, na minha visão, o mínimo é o time brasileiro chegar pelo menos na final. Se for campeão ou não, Exato. aí, cara, eu já não Não, fico. Ai, tem que. Porque, tipo assim, aí é muita diferença, né? Do europeu pra gente e aqui. perdeu de quanto? 3-0? Foi de 3 a 3 a 0 0 né? cara. Foi de 3 a 0 pra. Tipo assim, um time que, querendo ou não, o investimento foi muito abaixo do dele, cara. O É. Botafogo, pro time de lá, já teve um investimento muito alto. Então, assim, pra mim foi um fiasco. Então eu vou contigo também. Botafogo briga por É. Sul-Americana. Depois a gente Pode pode ser até que que dê aumente um. aqui, né? É, A gente for exato. vendo aqui que os outros são piores ainda que o Botafogo, pode ser que o Botafogo suba. A gente colocou aqui quantidades, né, Suba. para cada prateleira, Exato. né? Exato. Então nesse Exato. momento Mas por realmente enquanto, e na cenário atual, sempre lembrando, né, gente? Campeonatos estaduais acabaram, praticamente já encerrados, agora sábado. Você vai estar vendo esse vídeo no sábado ou no domingo, da Coutinho? Solta aí a nossa programação desse vídeo, quando esse que vídeo vai sai no sair. sábado. Esse vídeo vai sair no Perfeito. Você vai sábado. estar vendo esse vídeo no sábado. Já vai ter encerrado todos os estaduais. Tem mais algum estadual que vai rolar ainda, né? Acho que acabaram todo. O último agora é o Cara, dos Paulista, times da Série que A acabou acabaram. quinta. É. Então
vai estar encerrado, então a gente vai estar ali fazendo um pegadão referente aos estaduais, tá, gente? Acho que tem Paranaense. O que acontecer daqui pra frente mas assim, deixa eu só ler antes de falar groselha, mas não tem nenhum Atlético, nenhum Paranaense aqui na nossa tabela. E então, digo mais, a final do Paranaense é Operário e Maringá. Então, assim, foda-se, né? É isso, galera. Cara, então, assim, Maringá, a gente tá considerando todos. O Maringá eliminou o Coxa nas quartas e o Atlético Paranaense na Arena por 3-0. Na Arena foi. Na semi. Exato. Então, assim, aqui a gente tá considerando os estaduais. Então, não estamos considerando... Óbvio que a gente falou aí, levou em consideração contratação, um final de campeonato, mas o peso maior que a gente tá levando aí vai ser os estaduais, que foi o que a gente viu até agora desse ano, né? Pode ser que o cara entre no Brasileiro e o Botafogo vence 15 em seguida e nós ficamos com cara de taxa. Mas, assim, o nosso recorte estadual e ali, né, que a gente viu até agora. Inclusive, em defesa do Botafogo aqui, né, rapidinho, 2023... Sim. O Botafogo também foi um fiasco no Carioca, mas pelo menos ganhou a Taça Rio, né? E no final do ano, quase foi campeão, fez a melhor campanha do primeiro turno, mas também foi um fiasco porque perdeu o Palmeiras, mas enfim. Fez um bom brasileiro, independente do estadual, mas fez um bom brasileiro, mesmo que ele ali no final escorregou muito, ele fez um brasileiro muito bom, claro. Enfim, mas o momento, eu vejo o Botafogo ali, não vejo o Botafogo top 8. Não. O próximo... Pô, esse aqui é muito... Cara, esse aqui é uma dualidade pra mim. Pro Dan, né? Pro Dan, tanto faz não. Pra ele já entregou ali que ele gosta um pouco também. Mas o que a gente sorteou agora é o querido Palestra Itália. Alviverde imponente. Número 14, Palmeiras. Quer começar, né? Cara, esse aqui eu começo. Esse aqui pra mim é chover no molhado, tá, gente? Assim, então Então eu vou começar, mas quando eu falo começo, Dan também vai colocar, vai adicionar o dele. Mas assim, minha visão. O futebol que o Palmeiras apresentou por enquanto no estadual agora paulista foi um futebol bom, que levou ele ao final. Afinal, não vou falar, Nobre, mas você é corintiano. Não, gente, agora a gente tem momentos clubista, né, Dan? Tem um momento clubista. Tem um momento que a gente vai analisar friamente. Realista, tirando o meu lado clubista agora, realista. O futebol do Palmeiras foi um futebol bom. Em vários momentos o Palmeiras quase não esteve classificado para a próxima fase. Vários momentos, leia-se, durante o campeonato ali, nas últimas 2 rodadas, ele esteve fora da zona de classificação para as eliminatórias. E na última rodada, em alguns minutos, ele esteve fora da classificação, onde o Mirassol chegou a empatar, virar, depois o Palmeiras empatou, e aí, né? Não, primeiro o Mirassol abriu o placar, o Palmeiras empatou, o Mirassol virou de novo e o Palmeiras empatou e virou. Então, assim, em alguns momentos ele patinou. Então, mesmo com esse futebol do Palmeiras, e assim, gente, agora eu vou levar então a consideração tanto atual do clube e também ali final de campeonato, o elenco do Palmeiras que pode vender tantos jogadores, eles contratam boas peças, pode ser, não pode ser, não contratou, sei lá, cara, não trouxe um estrela do mundo, mas são jogadores que assim, eu falo por mim, acho que pelo Dan também, são jogadores que eu queria no meu clube. Porra, tipo assim, é titular de qualquer time de Série A, pô. Exatamente, qualquer time de Série A, algum jogador que o Palmeiras contratou, a gente queria no nosso clube. Então, o que eu colocaria o Palmeiras agora é luta para não cair. Mentira, brincadeira. O que eu colocaria o Palmeiras... Essa é a minha vontade, né, gente? Mas a gente sabe que não vai acontecer. Nesse caso, pra mim, briga pelo título, gente. O Palmeiras, ele vem se consolidando no Campeonato Brasileiro de uma forma inacreditável. Mesmo com esse futebol, a gente sabe que, mesmo com o futebol que ele apresenta ali, ele tem altos e baixos. Cara, pra mim, eu coloco o Palmeiras ali em um dos candidatos ao título. Dan Coutinho. Então, cara, o Palmeiras, eu acho que ele não tá tão forte como ele tava nos últimos anos. O último ano do Palmeiras, inclusive, assim, se você comparar com o retrospecto de 2023 pra trás do Palmeiras, o 2024 não foi tão bom assim. Não, já não veio tão forte. Tanto é que a galera pediu cabeça da Abel Ferreira, alguns mais loucos do torcedores do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras é uma das top chatas do Brasil, né? Desculpa aí. Eu sou um pouco palmeirense, e eu sei, cara, vocês são chatos pra caralho, né? Mesmo. Mas, porra, cara, é por isso que a gente discutiu até sobre o Abel, aquela declaração que ele falou. Até na mesa, não, tá bravo, tá aqui o Júlio aqui sem querer. A gente até falou aquela vez que o Abel deu a declaração lá sobre o Klopp, que até o Klopp não ganhou o título, né, com o Liverpool. A gente trouxe em canal, né? A gente trouxe, foi um dos primeiros vídeos que a gente trouxe, verdade, né? E, cara, assim, o Abel meio que tem razão, pô. Cara, não dá pra ganhar todo ano, não, pô. Se manter no topo é muito difícil, cara.
E o ano do Palmeiras não foi ruim, porra. Exato. Chegou a brigar pelo título, mas perdeu o Paulista, não perdeu? Ou ganhou o Paulista? Eu acho que ganhou... Não, perdeu o Paulista ano passado, que ganhou, São que, Paulo, se não né? me engano, foi o São Paulo. Foi. Exato. Mas ainda assim conseguiu arrancar. O Mas, que ele arrancou, o Palmeiras? Não acho que não ganhou Ele porra nenhuma, não. Se conseguiu- ganhou, foi Paulista, velho. Eu acho que foi... eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi só o Talvez Paulista tenha vencido mesmo. o Deixa eu dar uma Paulista, né? olhadinha. Foi, gente. Ganhou, Porque né? ele tá brigando esse ano pra conseguir mais um título, o Tri. Exatamente, Ah, tá. exatamente. O Tri ou o Tetra? Exatamente. Ou já é tri? Putz, agora, deixa eu ver. Caralho, não sei não. Palmeiras Mas, enfim. 2023. Enquanto pesquisa aí, Cara, 2023 ele foi... 2023 ou 24, Dan? Perdão. 24. 24. Ah, tá. 24 foi Paulista. Paulista foi Paulista. Deixa eu ver aqui. Paulista. Enfim, enquanto pesquisa aí, vê quem foi os últimos Perfeito. campeões paulistas. Mas o Então, Palmeiras teve eliminação precoce da Copa do Brasil, teve eliminação precoce na Libertadores, né? E o Palmeiras Sim. estava acostumado a chegar pelo menos semifinal desses campeonatos, né? Então foi realmente Sim. um ano abaixo. Mas, cara, não é porque esse ano foi abaixo que o gol do Bahia. Puta que pariu. Enfim, não é porque esse Lembrando, ano foi gente, abaixo. estamos assistindo esse jogo ao mesmo tempo quanto o Dan Coutinho está assistindo o jogo Bahia e Ceará. É. Copa do Nordeste. Tô confirmando, Dan. É. Isso mesmo, 2024, ida Santos 1x0, volta Palmeiras 2x0 Contra o e Santos? Palmeiras campeão. Foi contra o Santos. O Santos que ia ser rebaixado. Não, o Santos que já... Nossa, gente, que coisa de maluco, velho. Nossa, Tá certo isso aí, porra. tá certo. 31/3/24, Santos 1x0. Na volta, Palmeiras 2x0. Mano, que bizarro. Caralho, isso é tá na Série B, né? Que inacreditável. doideira. É, mano, Mas aí, é coisa de 23 e maluco. 22, foi o Palmeiras? 23, 22 foi? Deixa eu ver aqui. Então o Palmeiras já é tri. Vai brigar pelo O Tetra. Palmeiras já... Deixa eu ver. Exatamente, E acho que ele vai brigar Tetra, acho pelo que é uma parada Tetra. inédita no Paulista, né? Então, esse é o ponto. Que, se eu não me engano, acho que o Tetra é o inédito do Paulista. Deixa eu puxar Tá. aqui certinho. Entendi. Então, aí Seguindo. eu tava dizendo né, antes do gol do Bahia. Isso, Dan. 22, 23, 24, Palmeiras. Palmeiras, Exatamente. né? Pois É é. isso mesmo. Uhum. Então, mesmo assim, o ano do Palmeiras foi abaixo, pô. E o Palmeiras estava acostumado a chegar pelo menos semifinal ali de Libertadores e Copa do Brasil, né? Mas não quer dizer que o Palmeiras tem um time ruim. Eu acho que o Palmeiras ainda tem um time bom. Exatamente. Meio que Tem um time sofreu bom. pra se classificar, mas regulamento do campeonato também influenciou. Início de ano, todo Sim. time tropeça início Sim. de ano. Sim. E o Palmeiras Sim. contratou pouco, mas contratou jogadores muito bons, eu acho. Apesar do Paulinho, Sim. parece que não tem tempo pra voltar ainda. Mas Vitor Exato. Roque, pô. Cara, Vitor Roque, mano. Sabe? Absurdo. Exato. Tá maluco. Então... E aí E não um vejo, adendo, né, Dan? não Não vejo vou- times melhores que o Palmeiras Não- ainda. Então... Exato. Não tem... Cara, são poucos que vão estar na prateleira dele. Sim. Na minha visão. São poucos pra não dizer regular... Desculpa, são poucos pra não dizer muito poucos. Que pra mim, na minha prateleira... Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Depois eu falo. Aham. Né? Mas um adendo que eu ia comentar nessa questão de título por exemplo, você bem falou, a gente comenta de ser uma torcida mimada, porque torcida mimada, quando a gente diz, é a grande maioria, né, ali que fica causando, né, ai, cabeça ali... Gente, o último, vamos colocar agora, né, vou colocar a situação do meu time, que tá aí lutando pra conseguir um título em cima do Palmeiras. E a gente fala brincando do peso, né, se a gente voltar uns dias atrás, umas semanas atrás... Teve uma final de uma Copa Inglesa, que eu não vou lembrar o nome, porque tem 1 milhão de Copa Inglesa, eu não vou lembrar o nome. FA Cup, Que talvez? foi disputada, FA Cup, eu acho que foi disputada por Liverpool e Newcastle. Uhum. O Newcastle, a última vez que ele foi campeão, o homem não tinha ido à lua. Caralho. Eu acho De legal lá- esses... É muito, mano, é muito incrível essas comparações, Essas porque a gente fica, referências, cara, dá pra... Nossa, de lá pra cá, tipo assim, do último título do Newcastle pra exatamente esse ano de 2025, o Liverpool levantou, eu não vou lembrar de cabeça, mas foi mais de, tipo, 13 títulos. Ele levantou muitos títulos. Mais até. Então, assim, foi bem mais. Eu Década falei de pra não 80 falar o do número Liverpool é errado. absurdo. Não. Arregaçou de levantar título. Então, tipo assim, o peso do título, por exemplo, pro Liverpool agora, seria ótimo, porque vai consolidar o trabalho do técnico, que é o primeiro ano dele e tal. Mas, assim, o peso desse título pro Newcastle era simplesmente... Cara, o primeiro título em mais de 60 anos. Então, tipo, isso é bizarro. Agora, vamos fazer essa comparação pra cá pro Campeonato Paulista? O último campeonato do Corinthians foi em 2018. De 2018 pra cá, o Palmeiras, por baixo, levantou 6 taças. Por baixo, considerando Libertadores, Brasileiro e Campeonato Paulista. Eu não tô colocando nem Copa do Brasil no meio. Mas, ó, foi 2 brasileiros, 2 Libertadores, 3 paulistas, já foi 7 aí. Foi 7. Então, Copa por do baixo Brasil, foram 6, 2020, aí já né? passou 7. A Copa do Brasil deve ter 2020 mais uma ali. Cara, então assim, a gente comenta de ser realmente mimada porque, porra, pode ser o primeiro ano que não ganhe um título
paulista, pode ser conseguir outro título. Então, assim, eu acho bem complicado. Eu queria ser assim, viu, Dan? Eu queria ter esse sentimento. Porra, ficar bravo com o meu time que... Porra, cara, o meu time quase foi rebaixado no passado. Lutou ali no fim, cara. E aí os caras tá assim. Mas não tem como, gente. Pra mim, ele é uma tabela acima e vai levar um bom tempo pra esse time sair daí, se sair. Porque se o time começa a se organizar cada vez mais, é muito difícil um time sair da primeira prateleira ali do campeonato, né, galera? É isso. Bora pro próximo? Bora. Próximo time sorteado aqui é um time que o nosso queridíssimo aqui do nosso lado aqui, ó, ele queria falar. Ele ia falar muito bem. Eu sei que ele ia falar muito bem. Ah, já sei. É um time de número 6. Não é, então. Não é que eu tava Cruzeiro. Ah! O azul. Tá. O blue. Cara, o Cruzeiro tem que esse pensar um time pouco. aí. Esse time aí, cara. Olha. Deixa eu olhar aqui pros outros rapidão, porque eu tenho 4 que eu colocaria na primeira, mas os da Liberta eu não tenho certeza. Olha. Pra mim, o Cruzeiro, eu podia falar de bate-pronto, mas vai ficar muito, né? Muito chapado, assim. Tipo, nossa, que resposta chapada. Mas, cara, o Cruzeiro, pra mim, ele desapontou. Desapontou, quando eu falo desapontar, né? É como se eu estivesse olhando pela visão de um torcedor cruzeirense, né? Cara, se a gente for colocar na balança quem o Cruzeiro contratou do fim ali da temporada passada e esta temporada para o que ele apresentou até agora no Campeonato Mineiro, que no mínimo, cara, quando eu pego esses campeonatos que, por exemplo, Campeonato Mineiro, Campeonato do Sul, ali, Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho. Cara, na minha cabeça é, no mínimo, os 2 únicos grandes ali, e não estou diminuindo os outros. A gente fala 2 grandes por questão de investimento e questão de tamanho, enfim, título, enfim, história, né? Porra, pra mim, no mínimo, é final Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Sim. Ponto. Se o time não chega, por exemplo, aqui em São Paulo, é complicado, né? Porque você não tem que colocar os 4 daqui. Então, é tipo assim, na minha visão, é sempre os 2 grandes no final. Se der uma zebra, pô, foi incrível, né? Tanto que aqui em São Paulo é raro. Faz tempo que não cai um assim. No Ceará, outro ponto, que também, na minha visão, final é Fortaleza e Ceará, cara. Óbvio que o Dan Coutinho você vai poder explanar não, falar um pouquinho mais disso aí, mas a visão são os 2 grandes sempre na final. Sim. Então, só do Cruzeiro não ter conseguido chegar na final, cara, com as contratações, cara, desapontar. Acho que o torcedor cruzeirense é desapontador ver o que o time apresentou até agora. E final de temporada, né? Chegou na final da Sul-Americana e não apresentou nada. Falhas coletivas, falhas individuais. Então, assim, fala aí, seu Dan. Porque o meu veredito você deve até saber qual que é o meu... Não é tão ruim, mas você deve saber, mas... Eu acho e aí, o que você pensou? Cara, o time do Cruzeiro... Eu vi um cara comentou uma coisa que eu achei genial. Ele falou que as contratações que o Cruzeiro fez foram muito boas pra vencer o Brasileirão de 2018. Que é tipo, o Cássio tava no auge lá em 2018, Fagner, Dudu, sabe? Gabigol. Todo mundo tava bem 6, 7 anos atrás, não agora, né? Exato. Mas mesmo assim, cara, são caras experientes, são caras bons, que tudo bem, então talvez ali, menos o Gabigol, né? Mas os outros ali talvez estão num, sabe, já passaram o auge deles, estão na ladeira, mas não quer dizer que eles estão por baixo, ainda são bons jogadores. Sim. Mas se esperava muito mais desse Cruzeiro do que se classificar com menos pontos do que alguns times que não se classificaram por causa do regulamento, tudo bem. E ser eliminado pelo América Mineiro mais uma vez, né? Eu não sei se foi a segunda ou foi a terceira vez que acontece isso seguida. Exatamente. É decepcionante, realmente. Então, assim, com base do que o Cruzeiro vem apresentando aí nesse início de temporada, ainda teve o Bolassi também, outro jogador muito bom. Cara, e jogou bem ano passado. Jogou então, bem assim, assim. Cara, é Bolassi, é Gabigol, é tipo assim, um time muito recheado, cara. Fora que já tinha Caio Jorge, enfim, já tinha outros que... Cara, Matheus Teixeira. Caio Jorge é um jogador que eu queria no meu clube, Matheus cara. Teixeira ou Matheus Caio Pereira? Jorge. Matheus Pereira. Porra, Matheus isso. Pereira, velho. Nossa, maluco. Então, assim, o time do Cruzeiro no papel é bom, mas não correspondeu. E assim, Exato, eu tava olhando aqui os outros clubes pra ver, assim, é melhor ou pior que o Cruzeiro? É melhor ou pior que o Cruzeiro? E, cara, eu acho que o Cruzeiro tá ali entre briga por Liberta e briga por Sula. Se tivesse rendendo o que a gente esperava dele, era briga por Liberta. Mas o que apresentou me faz colocar em briga por Sula. Então, briga por Sul-Americano. Exatamente. É isso mesmo. Mas acima ou abaixo do Botafogo?
Abaixo do Botafogo. Tu acha que é abaixo do Botafogo? Ainda tá abaixo do Botafogo. Abaixo do Botafogo. Eu tô... E esses e dois ainda digo, eu acho que tá... eles estão tão parelhos, né? Pra mim tá assim... Tá meio parelho, né? Não sei quem dizer quem é melhor, mas eu vou contigo. Exatamente. Não tem muito. Assim, se for no detalhe, Dan, vai ser muito no detalhe um melhor que o outro. Mas se for ali ter uma gordurinha, pra mim os dois estão igualzinho. É. Igualzinho. São dois Muito times difícil. estranhos demais. Deixarei assim. Perfeito. Próximo Vamos lá. sorteado aqui da roleta é um que seu Dan Coutinho também teve um acompanhamento um pouco mais próximo ali em alguns momentos do campeonato do ano passado, né? E agora também na Copa do Nordeste, provavelmente já, se eu não me engano, já teve jogo, o Dan Coutinho já comentou. É o número 17, Sport Tá. Recife. Tava em dúvida entre dois. Beleza, esporte, né? Cara, esse aí, Dan, abre aí. Abra com as suas... Cara, então, o Sport não considerações. começou bem a temporada. O Sport, ele, no Campeonato Pernambucano, eu acho que ele se classificou em terceiro ou foi quarto lugar. Que aí é parecido com o Cearense, que o terceiro e o quarto lugar vai pra semi e o primeiro e o segundo vai pra final já, né? Sim, Então o Sport ainda teve que jogar a semi pra ir pra final. Aí beleza, ganhou lá do Retrô. Foi o Retrô que chegou, não foi nem o Santa do nosso queridíssimo Thiago Galhardo. E nem o Náutico que venceu o Ceará, né? No início do ano. Foi o Retrô. Sim. Retrô que tá em ascensão, assim, né? Assim, todo mérito pro Retrô também. Uhum. Mas enfim, o Sport acabou sendo campeão pernambucano. Na Copa do Nordeste voltou a vencer. Teve uma derrota Fortaleza, 2-0. Eu vi mais ou menos esse jogo. E torcedor do Sport não tava muito contente, não, com o desempenho do time. Cara, o Sport foi eliminado na Copa do Brasil, esqueci disso. Eliminado por... Foi. Já. Cara, pra um time que eu não lembro nem o nome. Era o... Já foi eliminado, já. Deixa eu ver aqui. Acho que era um time do Mato Grosso, cara. Era Operário de Copa Vargem do Grande, Brasil. um negócio assim. Nossa. Operário. Isso mesmo, Dan. Pronto, de Vargem Grande, né? Operário. Não sei Deixa eu de onde é. clicar no... Clube Esportivo Operário Várzea Grandense. Várzea Grande. É da onde? Grandense. Não é nem grande, é Grandense. Esse time... Mato Grosso Sul, Mato Grosso? Várzea Grande, estado do Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Pois é, Grosso. foi eliminado nos pênaltis pra esse Mato time, Grosso. cara. Louco. Foi eliminado nos Loucura, né? pênaltis. Mas Exatamente. parece que tá melhorando a situação. Não tenho acompanhado os últimos jogos, mas parece que foram campeões, né? Parece que estão vencendo na Copa do Brasil, parece que estão reagindo, né? Fizeram contratações, Sim. parece. Sim. Mas, cara, diante de todos os outros clubes que tem aí, que desempenharam algo melhor do que o Sport nesse início de ano, o Sport pra mim ainda é luta pra não cair, cara. Sim. É o time que... Sim. Não, o Sport... o Sport voltou agora Foi pra Série A, campeão na verdade. pernambucano, né? É. A gente até comentou, foi campeão contra o Retrô, mas eu Mas não também empolgou, vou contigo nesse, ainda viu, tem Dan? muita desconfiança da própria torcida. Sim. Não consigo colocar o Sim. Sport, sabe? Sim. No prateleira acima. Acho que luta pra não cair, cara. Nesse Sim, momento, ainda é isso. exatamente. Eu tô contigo e não largo, Dan Coutinho. Boa. Porque eu também coloco ele nessa prateleira. A gente fala até brincando, né? Às vezes quando o time sobe da Série B, a gente olha pro time e fala, pô, já temos o primeiro rebaixado aí, né? Esse ano que foi diferente por quê? Alguns dos times, dois, na minha visão, eu acho que não vão cair esse ano. Mas não vou falar aqui quais. Um você deve saber. Não. Acho que os Na minha dois, visão. sim. Mas um deles ainda não passou tanta confiança, tá? Eu olhando como se eu fosse torcedor desse time. Mas a gente Sim. vai conversar Uhum. e Vai ver chegar o que momento vai dele. ser essa prateleira. Vai chegar o momento dele. E aí, próximo? Então, colocamos ali o primeiro que vai estar ali lutando pra cair. O próximo é um número. Pô, esse aqui é um querido. Esse aqui é um querido por todos nós. É o número 4. Não é, pensei não. Ceará Esporte Clube. Sim. Acho que era o Vasco. Vamos... Não, ele acha que é lá pro último, acho. Ele já tá rebaixado, o campeonato nem começou. Que dó do Vasco. Que droga. Então, Vozão. Ceará Esporte Clube. Vozão. Vamos analisar agora o time de seu Dan Coutinho. Cara, vamos lá. Olha. É porque assim, o Ceará eu já fiz vídeo essa semana. Acho que a gente já fala tanto sobre o Ceará aqui no canal, que é chover muito no molhado, né? Mas, cara, tendo passado aí toda essa fase inicial Copa Brasil, Copa do Nordeste, foi campeão cearense. O aproveitamento do Ceará é o melhor dos times da Série A, né?
Sim, Se pegar, o que a gente comentou, né? Se pegar lá do período que a arrancada do Ceará começou na Série B ano passado até hoje, é o melhor sim. aproveitamento entre todos os times do mundo. Então, assim, o momento do Ceará é absurdo, pô. E o Ceará contratou Nesse muito. O momento, Ceará é o melhor time colocaria o do mundo. Ceará. Nesse momento. Não, se começar agora, encerrar agora. Ah. Candidato ao título. Esse é o momento, era isso. Nesse Ei, momento. calma. Não tem como. É o que a gente fala, tem que esperar o Campeonato Brasileiro. Mas, pô, é inacreditável. Eu Ah. acompanho mais ainda, porque, assim, antes da gente começar o canal, eu já acompanhava, porque acompanhava o Dan na Twitch, Uhum. então eu acompanhava bastante ali na luta pra ele subir da Série B pra cá. E, cara, o Ceará é inacreditável. O Ceará tá desempenhando muito bem. Óbvio que tem alguns jogos Quase foi gol que. aqui. Do Ceará? Do Ceará. Ó Enfim, lá. continua. Tipo assim, óbvio que a gente sabe que tem alguns jogos que desempenham abaixo, enfim, isso é normal, porque é difícil um clube, um time desempenhar 27 jogos em alto nível. Mas, pô, o Ceará pra mim é um. Cara, eu até falei com o Dan no grupo, até falei brincando, ele falou. Não, falei na minha live, comentei com ele, falei, eu vou guardar minha opinião. Aí ele, não, você vai falar no vídeo. Então, eu vou Ah. falar daqui a pouco, mas siga aí, Dan. Eu Então, acabei só cortando, perdão. E o Ceará foi. Acho que, cara, o Ceará e a Vitória, acho que foram os dois times que mais contrataram jogador. Sim, Basicamente montaram um time sim, todo novo, chegaram perto de 20 contratações. Acho que o Ceará chegou a 20 contratações e ainda tá querendo contratar mais alguns. sim. Então, assim, cara, reforçou muito e reforçou muito bem, cara, porque os jogadores que chegaram, Perfeito, não perfeito. todos, obviamente, mas a maioria deles já deu algum retorno. Caralho, quase gol de Sim. novo. O Pedro Raul, que era muito contestado, chegou fazendo gol quase todo jogo. Tá O fazendo gol quase todo jogo, Pois né? é. O É. Fabiano, que, cara, parabéns pro maluco que olhou lá pra Portugal e pensou, E dá falou, certo aqui. E porra, trouxe esse vou trazer maluco. o Fabiano. O cara fez É. a assistência pro gol do Pedro Raul do título, porra. Ele tá jogando muito bem. Uhum. Cara, o cara estreou nos últimos 15 minutos de jogo contra, não lembro quem, enfim. Aí o cara deu um cruzamento lá, quase foi gol, e chutou uma bola de esquerda no travessão. No jogo seguinte ele era Sim. titular e sempre foi titular daí pra frente. Pô, o cara ganhou E a ficou de lá pra titularidade frente. muito, muito fácil. Exato. Você até A comentou, né, Dan? zaga, sim. Não, se você teve muita contratação. Uhum. E o que a gente olha, muito time quando sobe da Série B também faz, de fato, tem que contratar porque um É campeonato outro campeonato. tem que ter perna, né? Uhum. Mas o que eu vejo diferente pra mim, eu acho que o Ceará saiu na frente dos outros que subiram e até mesmo de muitos que já estavam na Série A. Contratou muito jogador de reposição, Uhum. porque é isso que é importante, vai ter que ter reposição. Não foram só jogadores ruins, só assim, né, que a gente fala, contratou muito jogador ruim. Não, mesmo jogadores abaixo do Ceará são jogadores à disposição e que entram Sim. bem no time. Então, beleza. E tem E elenco também esse ano. contratou muito jogador acima da média Uhum. de, por exemplo, do que muitos têm no Brasileirão. Então você falou Pedro Raul, Pedro Henrique, que também jogou, que vem jogando bem, pelo que até a gente vê assistindo, comentando. Então, assim, Uhum. cara, tá de parabéns. A diretoria tá caminhando É. tá indo num caminho E muito bom manteve as mesmo. peças do ano passado que jogaram bem. Lourenço jogou muito bem, Richardson. Acabou, né? Não. Os goleiros. O Ramon Menezes, que é o zagueiro que foi remanescente do ano passado, também tá muito bem. Ele só tem problema com lesão, cara. Ele se lesiona muito. Tanto é que ele tá lesionado agora, né? Sim. Mas. O Cara, Marlon foi contratado também, foi. recente? Foi. Veio do Que Cuiabá, era que um foi ex-Corinthians, rebaixado. que veio do Cuiabá, Isso. mas ele é um bom zagueiro, ele tem Tá seus altos jogando. e baixos, mas o que eu já É vi, o ele jogador joga melhor. com mais minutagens desse ano é o Marlon. Não é nem goleiro, é o Marlon. E pelo que você viu, Tá ele jogando jogou bem. bem. Eu Então, contestei um pouco a contratação dele, que eu achava. Mas meio tem jogado estranho, bem. né? Ele Uhum. falhou lá contra o Náutico uma vez. Mas o resto Tá. dos jogos foi bem seguro. Cara, a zaga do Ceará tá muito boa. Uma coisa que eu reclamava muito era da zaga do ano passado, né? Depois E que o o Condé técnico chegou, arrumou cara, muito bem. o Condé Nossa, melhorou a zaga que já tinha. você E tá agora que maluco. contratou muito bem. Cara, só tem zagueiro bom agora no Ceará. Pelo menos assim, estão Sim. jogando bem, né? Enfim, eu acho que o Ceará tá com boas peças em toda posição e tem substitutos à altura, né? A minha preocupação era muito o Nobre, que chegou. E chegou outro, chegou o Lelê E também. chegou outro, e teve mais um, Evar, você comentou, né, que chegou mais um, E tem o Guilherme, que é da base, que tá entrando bem também. No clássico lá, ele quase fez o segundo gol, pô, da virada. Foi uma caraca, cabeçada no travessão. que foi a cabeçada no travessão. Aham. Esse lance eu falei, cara, que lance incrível. Obviamente, tudo que eu tô Caraca. falando aqui, eu posso queimar a língua quando começar a Série A. Dan, Mas, cara, tem uma... esse é o nosso papel. É, Chutar e queimar a língua ou falar, eu mas... avisei, eu É, avisei. É o 880, mas... né? E alguns até que estavam sendo contestados no início, tipo o Galeano. Porra, o Galeano, Uhum. cara, teve jogo que o cara que tava atrás de mim no Castelão, né, falando. Esse Galeano não sabe nem andar sem tropeçar. Não sabe jogar Caraca, porra tá nenhuma. maluco. Aí Meu o jogo Deus. seguinte, o cara fez um gol. Não,
O jogo seguinte foi aquela da Copa do Brasil, que Sim, ele sofreu. sim. Aliás, ele fez o gol, né? 2 Bateu Ah, o não, pênalti. tá. Foi 2x0. Isso. Foi Foi 2 a 2x2. 0. Galeno fez um dos gols, cobrou o pênalti na decisão pelo pênalti, fez gol. No Clássico Rei ele sofreu o pênalti, que foi o gol de 1x0. Foi o gol. Pois Exato. é. No meio de semana ele fez 2 gols contra a Juazeirense. E a vontade, Dan time Coutinho, de reserva. você encontrar aquele cara que tava atrás de você na Pois é, arquibancada né? e falar, Fala "E do aí? Galeno E agora, aí? filha da puta, né? Fala Pois é. agora. Desgraça. Enfim, tem jogadores que estão se encontrando. Tem alguns ainda que podem render mais. O Alejandro Martínez, Sim. cara. Alejandro Martínez? O Martínez, enfim, que veio do O Tajeres. Martínez. Ele começou bem. Quando ele tava entrando, ele entrava bem, mas teve um jogo que ele entrou titular, não jogou muito bem. Enfim, mas eu acho que tem peças, tem elenco aí pra Tem. aguentar uma Série A Tem. inteira. Falta só continuar tendo esse rendimento que eles estão, né? Dito Sim. tudo isso, né? Eu ainda não consigo colocar o Ceará muito lá em cima, porque. Ah. Tudo bem, pegou um campeonato mais fraco, é o Cearense. Uhum. O grande desafio que o Ceará teve realmente foi o Fortaleza, e 2 vitórias e um empate, né? E um Fortaleza que vem jogando bem nos últimos campeonatos brasileiros. Então, Tudo assim, bem que pode ser uma balança boa. o momento né? do Fortaleza não é bom, É um momento ruim, exato. mas é um time Exato. que vai jogar Libertadores, né? Que é o troféu Libertadores que a gente chama aqui, né? Exatamente. E qualquer coisa Ah, que a gente vocês coloque na falam? mesa, eles falam, não, mas nós vamos jogar Libertadores. Quando é o É o Clássico Rei na troféu, o Libertadores? troféu Campeonato Libertadores, né? Aham. Sabe? Troféu Participação na Participar da Libertadores, é Libertadores. isso. Perfeito. Então eu não consigo colocar o Ceará lá no briga por Liberta, mas eu acho que eu consigo colocar no briga por Sula, cara. Assim, acho não. Eu acho que Cara, eu tenho certeza nesse momento. Dado tudo exatamente, aquilo que a gente fala, que o tirando um Ceará recorte agora, tá acima, assim, dos times. De alguns O times Coutinho aí, pra não, tá- não vamos ficar nessa falar de briga pra cair. vamos falar do que a gente já falou agora. Hum. Ceará, pra mim, agora, tá acima de Botafogo e Cruzeiro. O momento Não, está em briga por Sul-Americana, Vou colocar aqui assim. mas está na frente de Botafogo e Cruzeiro, na minha visão, tá? Pode ser na sua não, pros outros. Na minha visão, o que tá apresentando de futebol, eu coloco ele na frente. E digo mais, é que a gente não tem como colocar ali um meio campo ali, tipo, uma luta entre Liberta e Sul-Americana, mas pra mim, o Ceará, ele tá até um pouco mais pra Liberta do que Sul-Americana, do que, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro. É que tu acha que o Ceará Pra mim, estaria numa primeira página e o Botafogo e Cruzeiro talvez indo pra uma Exatamente. segunda, né? Perfeito. Essa é a melhor... Cara, do jeito melhor... que começa o Exatamente. campeonato aqui, eu concordo contigo. Eu acho que o Ceará tá com um time assim que vai ficar ali nono, 10º lugar. Exatamente, exato. Eu acho que é isso. Na primeira, perfeito, Dan. Cara, isso aí é a melhor coisa que você fez. Ali na primeira página. Perfeito, você não precisa baixar o scroll da página pra ver quem tá pra baixo. É isso. Eu acho que o Ceará pra mim fica na primeira. Tá ali, Sim. tipo, de nono a 11º, digamos assim. Não chega a Sim. ser top 8, acho que não vai brigar ali dentro. Mas eu acho Mas que acho vai... que consegue um... Eu acho que vai jogar bem em nono. casa, eu acho que não vai perder muito Sim. ponto em casa, talvez perca fora. Sim. Com certeza. Pra alguns times, inclusive, Com perder bem em certeza. casa e fora. Mas acho que vai ficar ali, meio de tabela, cara. Acho que vai ser isso Sim. esse ano. Sim. Perfeito. Sorteei aqui o próximo. É foda que eu não tô gravando na tela, né? Então, assim, se o próximo que sair depois desse vai ser sacanagem também, né? O que saiu aqui, aí sim, o Maicão, ele ia ficar... Pô, o Maicão ia dar pulos na cadeira, né? O Maicão tá quietinho, né? Tá quietinho, Pô, Maicon, tá fala só, com a gente, tá só velho. julgando nossas escolhas aí, ó. cara dele. Pô, agora é o time dele. Agora é o Atlético Mineiro, né? Vamos agora falar dele. Saiu aqui o número 1. Clube Atlético Mineiro, atual campeão do Campeonato Mineiro. Eu não sei quantas vezes já é seguida que ele foi campeão, Dan. Você lembra de cabeça? 6? Se o Claro. Maicon tivesse conosco, ele ia falar qual é a sequência que o Atlético Cara, Mineiro mas está. é tipo isso, 6-7, viu? É 6-7. Ele tá em disparada. Então, assim, não tem como. Mas, nesse recorte do campeonato, ele tá numa ascendente, não tá, Dan? Comparado ao ano passado, né? Porque a gente nem. É bom que o Michael não tá, porque ele entra em depressão, né? Se a gente falasse do ano verdade. passado, né? Porque o ano Meu passado, amigo, o final do ano passado meu pro Atlético amigo. foi terrível, cara. Quase Nossa, caiu, é ainda. É uma Perdeu 2 página finais, que ele tem que quase caiu. apagar. Eles ainda conseguiram ir pra Sul-Americana, porque poderia ter sido rebaixado, vice da Liberta e vice da Copa do Brasil. Pensou que loucura, porra. Cara, e vice pra Carioca, esse que é o pior. Os dois vices para Cariocas. Os vices Então, pra assim, Carioca, é complicado, velho. É complicado, velho. A Sul-Americana ainda foi um grande prêmio de consolação, Com porque... um prêmio enorme de consolação. O que era Puta esperado que era pariu. que, assim, o que eu esperava no final ali
da última rodada do Brasileiro que o Atlético Mineiro ia ficar no limbo. Não ia cair, mas também não ia pegar a Sula. Acabou pegando ainda. Pegasse aqueles... Eu nunca lembro, inclusive, deixa eu ver a classificação como ficou, Dan. Campeonato Brasileiro. Quem que pegou o limbo? Deixa eu ver quem ficou no limbo. Acho que Juventude. Quem ficou no limbo ficou o Vasco da Gama e Bahia. Caralho, o Vasco, meu Deus. O Juventude... Não, Bahia, caramba, não. eu peguei errado. Não. Ô, cacete, eu puxei pro 2023. Eu tô com a cabeça ainda em 24. Ah, Agora sim. Quem ficou no limbo? Juventude e Bragantino. o Bragantino, verdade. Cara, que bizarro. O Achei Atlético bastante. conseguiu ficar em 12º. Tipo assim, foi uma boa classificação Foi. comparado ao que ele tava apresentando nas últimas rodadas. Pra quem ele podia tava terminar caminhando, 17º, né? terminou 12º, tá ótimo. Porra, tá maluco. Bom, mas aí se tu pegar aquela tabela lá do aproveitamento, eu acho que o Atlético tem um bom aproveitamento. Porque eu acho que O Atlético, ele deu uma baita disparo no o aproveitamento dele. Atlético perdeu pra quem esse ano? O Atlético, ele... Pô, é verdade, né? Vamos pegar aqui Atlético Mineiro? Vou pegar ao vivo aqui, Atlético Se perdeu, Mineiro. foi na Copa Mickey lá, não foi não? Foi, acho que foi só no... Ou no Mineiro só foi perdeu? Não, no Mineiro não. Deixa eu ver, ó. No Mineiro ele ganhou. Copa do Brasil não perdeu. Copa do Brasil não perdeu. Que invicto não tá, Cara, porque senão a gente comentaria de ser o a único última time vez que que será ele invicto. perdeu foi nos pênaltis pro Orlando City. Que não é derrota, né? É empate, né? Que não é derrota, ficou no empate e foi pros pênaltis, exato. Antes disso, ele tinha perdido. A última derrota dele foi na última rodada do Campeonato Brasileiro com. Não, na penúltima rodada contra o Vasco, que o Vasco ganhou de 2-0. Então o Atlético Na tá última invicto ele esse ano? O Atlético está invicto esse ano. Olha só. Óbvio que tem muitos empates tem ali, muito mas empate, está invicto. Tem muito Tá empate. invicto. A última vitória dele do ano passado foi contra o Atlético Paranaense. De lá pra cá, ele teve empates, derrota na prorrogação, né, nos Nos pênaltis. pênaltis. Mas depois disso foi vitória simples de 1-0, vitória Aham. 2-0, Empate, né? 3-0, 2-0, 4-1, 2-0, 1-0. Ele tá invicto. Campeão do Atlético. Do Atlético. Campeão do Do campeonato. Mineiro. A gente pode falar, né? Do campeonato Atlético Mineiro, né? Porque o cara. Pô, eles ganharam todos os títulos possíveis que conseguia, né? Então, cara, Mas. tá invicto, tá com aproveitamento bom. Acho que tá com talvez a defesa menos vazada do time da Série A. Não sei se é o Atlético Eu ou acho que sim. ou é o Inter. O Ceará é a terceira, se eu não me engano. O pior, quem fazia aquela tabela dos estaduais era o OneFootball. Não era o OneFootball, era quem? Não sei, não lembro Era não, mas de vez em quando o aparece SofaScore. Eu vou procurar aqui. acho que faz score, vai ter. E contratou bem, cara. Pegou o Gabriel Menino, pegou aquele outro do Palmeiras, que é da base, cara. Não esqueci o nome dele. Júnior Santos. Cara, Júnior Santos. fez boas contratações. Sim. E sinceramente, se a gente tá colocando aqui 4 candidatos a título, eu no momento não vejo outros 3 times melhor que o Atlético, não, cara. Se for pegar o recorte atual, também não, viu? Eu também não consigo ver, não. Então eu colocaria Atlético Mineiro Eu nesse consegui momento. aqui um aproveitamento do ano, tá, Dan? Tá. Só que última atualização foi dia 17 de março. Então, tá numa Tá. atualização boa. Tá. Estamos gravando aqui no dia 26, 10 dias atrás, então não tá muito fora, né? Em primeiro colocado disparado, empatado com o Internacional com 83,3%. Ceará. Em segundo, o Internacional empatado. Foi Flamengo. Em terceiro, Corinthians, Corinthians. que eu não achava que ia estar lá em cima, então tá com 75,4%. Eu achei que o Flamengo Flamengo tava com 80. com então, eu também achei Flamengo com 75 e Galo com 73,8% Tá em bom. quinto. Então- Não tá ruim não, viu? Pois é. Não tá ruim não. Então, cara, por não ver outros clubes aqui melhores. Ah, não, até tem, mas não 3 melhores, eu colocaria o Atlético candidato a título nesse Eu momento. colocaria também. Sim. Eu também. Então, Agora, Pra nossa, o primeira Maicon vai prateleira. assistir. Nossa, o Maicon talvez vai ficar... desça, talvez, mas acho que não. Talvez, Vamos Não, ver. não. É aquilo, né, gente? Estamos fazendo... É inacreditável. Assim, Ah, dando sei um que essa mini aí você spoiler, fez. pra mim ele é o último dessa prateleira. Eu acho que tem 2 que entram na frente É o ali. que fica beirando ali, né? Uhum. Ele é o G4 ali, vamos dizer, né? eu acho que Se vai- fosse separar por G4, né? Acho que vai ter 2 ali. Perfeito. Isso. Perfeito. Bom, o próximo que saiu aqui é... Cara, pra mim tanto faz assim, não tem nada pra mim também, tá? Pra mim, inclusive as contratações que eu vi ano passado já entregavam o que poderia acontecer com esse time. Esse time, inclusive, quase foi rebaixado com as contratações que fez.
Umas contratações, inclusive, muito boas se fossem voltar no tempo, né? Mas o número que eu sorteei aqui é o número 8. Fluminense. Ah, O Fluminense. clube de regatas. Achei que era o Bragantino. E do Flamengo, não tem nada a ver. Não, o Fluminense ano passado foi complicado, viu, cara? O Fluminense ano passado foi uma Foi situação verdade. que, Verdade, igualmente, a do Galo É, igual do lutou Corinthians, ali pô. nas últimas rodadas. Foi igual. É que a gente já tinha É. distanciado, mas assim, Uhum. Galo, Atlético Fluminense, Atlético Fluminense, Grêmio, Juventude e Bragantino eram os times que lutavam ali pra não cair. Podia um deles entrar no lugar do Atlético Paranaense. Então, Sim. Fluminense pra mim, cara, eu não acompanhei muito o Campeonato Carioca esse ano, viu? Confesso. Até porque nenhum dos outros eu acompanhei, então não muda muito a questão ali do campeonato. Aham. Você acompanhou, Dan? Você tem Muito uma pouco, visão um pouco melhor muito do, pouco. do Fluminense também? Ele chegou ali em qual. Ele chegou a ser. Em qual colocação? Ele não foi finalista, ou foi? O finalista foi Finalista. Flamengo e Vasco, não foi? Os que Não. fizeram a final? Não, foi Flamengo e Fluminense. Foi Flamengo e Fluminense? É que eu não sei, porque Quase tem duas certeza. finais, eu sempre me banando Dá uma todo olhada ali o aí, que tá rapidão. acontecendo. Campeonato Carioca. Eu acho que foi Flamengo Vamos e ver, Fluminense, pô. Campeonato Carioca. Acho que Foi? Flamengo e Vasco foi semi. Campeonato Carioca 2025. Foi Flamengo 0x0 na ida Uhum. e Fluminense e Flamengo 2x1 na volta. Tá certo. É. Fluminense chegou na final. Cara, Agora se classificou em terceiro, se eu não me engano. foi meio Foi. que na bacia, né? Foi meio assim. Cara, pra mim, pegar o recorte do campeonato atual, campeonato carioca, que é aquilo que eu falo, sempre a obrigação é dois dos grandes estarem na final. Uhum. O complicado é chegar, tipo, eu acho meio bizarro chegar um Flamengo e Volta Redonda. Com todo respeito ao time do Volta Redonda, mas se você for lá em, porra, em tamanho, dinheiro investido, é muito que na cara, né? Fica meio estranho quando chega um deles, né? Aham. Pra mim, esse ano, o Fluminense, diferente do ano passado, eu acho que ele briga por Sul-Americana. Tu Ele ainda acha? está acima que Botafogo e Cruzeiro, na minha visão. Eu acho, né? Não sei como que estaria pra você. Coloca Cara, o seu ponto de vista. o Fluminense eu acho Técnico que Mano ele... Menezes. É. Não vi as contratações do Fluminense também É que esse eu, ano. eu acho que o Fluminense não perdeu tanto jogador, né? Até ter Não. perdido algum ou outro, assim. Então, cara, é uma base boa. Que não tava dando É uma muito base certo boa. ano passado, mas é uma base boa. São jogadores É uma base bons. boa. Cano voltou a jogar bem. O ano passado do Cano não foi bom, mas esse ano Não. já tá voltando a fazer gol. Cara, contrataram o Canóbio, que eu acho um baita do Sim. atacante. Sim. É... Eu coloco ele, tá, Dan? Ah, Todo respeito ao seu time, eu coloco ele junto com o Ceará nesse momento. cara, Ali, eu... na primeira página, sabe? Aham, sim. Eu coloco o Fluminense acima do Ceará, cara. Porque eu acho que o... Uhum. Aquela coisa, principalmente Campeonato Carioca, o Fluminense vai jogar o Mundial, não vai? Vai. Tá. Vai. Então tem isso Em também. uma semana ele vai jogar com o Criciúma e depois já tá jogando com É. o Borussia Dortmund, se eu não me engano. Então, o começo do ano do Fluminense não foi muito bom, mas eu acho que já normalizou, digamos assim, sabe? Eu acho que o Fluminense já tá Uhum. rendendo o que pode render. Eu acho que eles meteram uma goleada absurda no time aí da Copa do Brasil. Acho que foi tipo 6x0. Foi Foi 8x0 da foi 8x0, Coutinho. né? Águia de Marabá. É. Isso. Então, mesmo Com vários contra gols do contratado que você. Não, vários gols Canóbio? não. Mas teve um gol do Canóbio. Isso. Uhum. Bom jogador, inclusive. Então, assim, mesmo que pegou um Águia de Marabá, porra, o Atlético Mineiro pegou o... Era, na União Rondonópolis, era outro. Enfim, pegou um time também de nível Sim. abaixo e meteu 2x0 no final do jogo, né? O Fluminense foi lá e Exato. meteu 8, né? Exato. Então, cara, eu coloco o Fluminense acima do Ceará. Olhando os outros times aqui, eu tô achando que eu colocaria o Fluminense na briga por Liberta, mas assim, no finalzinho dela. Aquela última vaga, né? Ele tá assim, ó. Ou ele tá... Vai ser o último aqui, ou ele é Ou o primeiro aqui. da Sul-Americana. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, Perfeito. eu vou colocar... Quantos que tem na vaga da Sul-Americana? É que fica pequenininho pra mim, eu não consigo ver. 6. São 6. Eu vou Tá colocar bom. o Fluminense. Concordo em colocar o Fluminense aqui. E aí, se aparecer Se mais vier 3 melhores, aqui, exato, a aí ele gente... desce, Perfeito. beleza? Assim é o Campeonato Brasileiro. Cara, se o time não tá bom, ele vai cair pra Sul-Americana. Vai cair pra isso. Série B. É isso. Vai acontecer coisas com ele. Quem é esse time que eu peguei agora? Pô... Eu não vou falar o nome dele, mas é o número 7. Tem uma cor vermelha, uns traços pretos. Tá, entendi. Amigo desse time que... Amigo não. Conhecido desse time que a gente acabou de falar agora, né? Uhum. Cara, esse é outro time que
Não tem como, né, velho? É, não, Não tem como. chovendo molhado de novo. O clube de regatas não tem como. Pra mim é um que tá ali na mesma prateleira de Palmeiras, cara. É a mesma Não- coisa todo ano. Eu já vou jogar lá, mas aí eu te Até não... pergunto. Não, brincadeira. Mas vamos falar. Você acha que tá acima ou abaixo do Palmeiras nesse momento? Nesse momento, É, acima do Palmeiras. também acho. Eu acho que ele tá acima do Eu, Palmeiras. eu acho que. Eu acho que esse time, ele é o primeiro aqui. Eu acho que não vai ter. Sim. Tem outro ali que eu posso tentar argumentar que é melhor que o Flamengo, mas não é. Eu acho que. Eu acho que é esses dois, cara. Já faz muito tempo, É, né? então. Eu acho que Não, há muito e tempo é são esses times dois sempre. organizados. Uhum. Esses dois times é aquilo que eu falo. São times que são bons no campo e às vezes não tão bons, às vezes irregulares. Mas o extracampo deles. Extracampos a gente lê e fala, né? De várias situações, né? Extracampo diretoria, extracampo contratações, extracampo organização financeira. Então, assim, quanto mais os clubes entenderem que você tem que ter um time bom no campo, mas também organizar interno, os times vão fazer bem. Esses dois times encontraram a fórmula do sucesso, vamos falar brincando assim, mas é verdade. Sim. São os times que são mais organizados financeiramente, diretoria, porra, a diretoria é de mais a do, aí eu digo mais pela do Palmeiras, tá? Eu vejo uma diretoria muito mais como que fala, competente a do Palmeiras Sim. do que a do Flamengo, porque eu vejo muitos conhecidos e amigos criticarem muito a diretoria do Flamengo, que agora Uhum. trocou, mas a última diretoria a gente bem viu, muita pessoa nas lives, a gente falava lá, comentava de Sim. fato, era uma diretoria que fazia muita bagunça. A do Palmeiras não tem, cara. A questão do Palmeiras é que o futebol tá meio mas o futebol do Flamengo tá mais vistoso. Uhum. Mas na minha visão, os dois estão na mesma prateleira, mas o Flamengo de novo ali em primeiro pra mim, disparado, sem dúvida. Eu acho que. Cara, não tem muito o que falar, mano. Exato. Sabe? Tá junto. E são as duas torcidas mais chatas do Brasil, porque, Sim. cara, são os dois melhores times do Brasil há muito tempo. Sabe? E Sim. perdeu 2 Sim. jogos, por nada mais presta, demite técnico, Pronto, troca demite todo técnico, mundo, manda todo mundo embora, contrata todo mundo de novo. Tanto é que o Flamengo, apesar de nunca se estar satisfeito com o técnico, era campeão, pô. Pô, o Dorival ganhou o Libertadores e mandaram o cara embora. Antes o Rogério Exato. Ceni ganhou a Copa do Brasil e mandaram o cara embora. Exatamente. É loucura, pô. Ganhou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Verdade. Foi um campeonato que caiu no colo do Flamengo, porque o São Paulo não queria o campeonato e o Flamengo ganhou. É engraçado, são duas situações diferentes aqui. O Flamengo tem sido campeão demitindo os técnicos, apesar disso. Exato. E o Palmeiras bancou o Abel lá no início, que o Abel foi contestado lá no início, bancou E ganhou tudo. e ganhou tudo, né? Exatamente. Então, Exato. aí eu acho que se encontraram com o Felipe Luiz, eu acho que galera, E aí né, veio o ponto, né, Dan? É. Já tá rolando rumor. de seleção, né? Aham. Já tá rolando rumor de seleção de olho em Felipe Luiz. É. Vamos ver. Tem uns que estão falando Felipe Luiz, tem uns que estão falando de Será que o Ancelotti já Ancelotti. Foi Eu contratado acho de bem novo. difícil o Ancelotti. também? E não sei se é verdade, mas aí eu ouvi também a questão de Tite. Não sei se voltaria atrás. Difícil. Cara, Tite, acho que não. Acho que o Tite não aceita não, pô. Não aceitaria também. Tem esse ponto. Eu acho que ele não Gol do aceitaria Bahia. pela forma que ele saiu. Eita. 11 da Coutinho. segundos do segundo tempo, golaço, velho. Meu Deus do céu, da Coutinho. Gol do Eric. Não o Pulga, outro. Ah, tá. Eu ia falar, porra, o cara entrou e Cara, já fez o golaço, gol, velho. Não é golaço. possível, velho. Golaço, uma pancada de fora da área. Esperado, é o que eu falei. E essa derrota eu já esperava. Mas é eliminatória, não. Ainda são Não, os jogos do meio. É classificatória ainda, né? Fase de grupo ainda. Uhum. Ah, então tá bom. Mas é isso. E o técnico, pô, e o Felipe Luiz, ele é um bom gestor de grupo, gente. Não tem como. O Felipe Luiz, ele é um bom gestor de grupo. É. Eu acho ele muito bom gestor de grupo. É isso. Flamengo Mas é campeão, isso. né? Vai lá, Aquelas, acabou. puxa o próximo. Pronto. Próximo número que eu puxei aqui é um time que ele é imortal, E morre no mas final. que sempre morre no final. Grêmio. Número 10. Cara, Cara, Grêmio. Cara, esse time, tu tá com a velho. tabela do SofaScore aberta ainda? Tô. Deixa até Como é que tá aberto o aqui no Grêmio? Instagram pra conseguir ver. O Grêmio, atualmente, ele está em 13º, com 54,8% É muito de aproveitamento. pra quem tá É jogando Campeonato muito Gaúcho. baixo, gente. É. É muito baixo pra um campeonato gaúcho. Apesar de ter chegado na final. E aí agora a gente vai falar, né, Dan? Uhum. Pro jeito que ele foi eliminado, quase foi eliminado na Copa do Brasil, Foi velho. 2 de decisão por pênalti, não foi? Se ele tivesse sido eliminado, vocês estariam na parte A
do sorteio. É verdade. Porque você comentou, precisava de mais um grande eliminado pro Ceará trocar ali e entrar, porque o outro que ficaria no lugar ficava. Cara, o Grêmio, ele tá Ó, ano passado. Grêmio, ano passado, ficou em 14º. Ele lutou pra não cair na última rodada. Mas aquilo que eu falei, não estamos puxando o histórico do ano passado. É só um remember que eu faço, né? Pra gente ver ali com o fim do ano passado e esse ano como que tá o campeonato. Só que foi o que você falou, dá um aproveitamento muito baixo pro Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que são os dois maiores ali, né? E não só Inter isso. e Grêmio. Olha a Copa do Brasil, que se eu não me engano, o Grêmio passou nos pênaltis nos 2 jogos. Foi nos 2 jogos, ele foi exatamente. E o primeiro, acho que foi São Raimundo de Amazonas, alguma coisa assim. Cara. Que o Grêmio empatou o jogo quase no final, ele levou pros pênaltis. Pra ir pros pênaltis. Isso. Exatamente. Eu vou puxar aqui já histórico. Ele foi pros pênaltis. Contra o Atlético, não foi não? O outro jogo? Foi contra o Atlético, é isso. Foi. É isso mesmo, Dan. No fim, empatou em 3-3, falando que foi um jogo incrível, pra quem não é torcedor do Grêmio, óbvio, né? Porque a gente gosta de bastante gol. E nos pênaltis foi 8-7. Tipo assim, então, pênalti errado que deu a classificação pro Grêmio. Quase foram eliminados por um time de Série D, eu acho, né? São Raimundo. E depois quase pra um de Série B, que eu acho que até que vai fazer uma boa Série B. No São Raimundo, os pênaltis foi um pouco mais gordinho. O Grêmio ganhou por 4-1 nos pênaltis, mas foi pênalti. É teste pra cardíaco. Não, quase o Atlético foi 8-7. Quase não foi. Quase caiu ali, quase parou ali. Então, assim, cara, dos que a gente colocou aqui... E perdeu o Campeonato Gaúcho, né? Perdeu. Chegou na final, mas perdeu. Chegou na final, mas aquilo que a gente fala, obrigação dos grandes, né? E perdeu. E quase perdeu pro Juventude. Quase que não vai pra final quase também. Quase perdeu, porque foi ida 2-1, volta 2-1 e pênaltis. De novo. Então, cara... O torcedor do Grêmio tá com o coração em dia. Isso a gente pode falar que, certeza, o coração do Grêmio tá em dia, cara. Se não morreu, né? Tá. Se não morreu agora, pô. Então, assim, imortal. Cara, imortal. Pra mim tá abaixo do Cruzeiro. Então, eu ainda vou colocar a briga por Sula só porque é o Grêmio. Mas... Pelo nome, exatamente, né? Tem isso do nome, exatamente. Você falou, tem um peso do nome, porque tem 6 se pra essa fosse prateleira outro, aqui. Se fosse ele era briga pra luta pra não cair. Se fosse, sei lá, o Juventude, com esse aproveitamento. Exato. Eu acho que a gente tá jogando pra baixo. Tá maluco. Você tá maluco. E o Juventude, que joga o mesmo campeonato e tudo. Acho que a gente tá jogando pra baixo. E o baixo. Juventude, vou dar um spoiler, o Juventude tá com mais aproveitamento. Tá mais aproveitamento, né? Apesar de que perdeu na mais semi, aproveitamento. Perdeu na semi, mas o Juventude tá fazendo um time enjoado. Ano passado ficou em qual? Ficou ali também pra não cair, mas é o esperado, né? Acho que no 15º, mas assim, o esperado eu acho que do Juventude é não cair, então ele cumpriu o que ele queria, então... E cara, jogar na Alfredo Jaconi é foda, velho. É difícil. Jogar na Serra Gaúcha ali, neblina, os caralho. Neblina, exatamente. Então assim, cara, Grêmio pra mim, abaixo do Cruzeiro, e se não cair pra de baixo aqui, viu? Em algum momento. E se não for pra luta, exatamente. É que por enquanto tem só esporte ali, exatamente. Porque as de cima estão quase completa, essa também já tá quase completa, tem muito time ainda. Isso aqui é sacanagem, esse sorteio que eu fiz aqui da roleta. É bizarro, velho. É inacreditável. Não, porra. A gente simplesmente sorteou o adversário do Grêmio, o Inter. De cara... O oposto, completo oposto no momento, né? E o completo oposto, viu, Dan? Completo oposto. Vamos puxar os números dele atual? Puxa. Internacional está em segundo em aproveitamento junto com o Ceará. Eu acho que é a defesa menos vazada, se eu não me engano. Eu acho que, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Tomou 5 gols, eu acho, coisa assim. Eu acho que a defesa menos vazada é a do Ceará, porque por isso que ele deve estar em primeiro. Ou a questão de gols. Um chute, tá? Porque aqui não aparece essa questão da diferença. Cara, mas o Inter está empatado. Não é feminino. Eu vi Grêmio tomando 1x0 aqui, não, futebol feminino. É outra parada. Mas então, o Inter está empatado com o Ceará em 83,3%. Mas eu acho que a defesa do Inter tomou menos gols, na real. Eu acho que é a melhor defesa no momento. Enfim, cara, Internacional pra mim é o que completa ali a primeira prateleira. Eu acho que esse ano o Inter vai forte brigar por título, cara. Finalmente ganhou o Gaúcho, né? Depois de tanto tempo. Ano passado ele já brigou, Dan. É que ele perdeu nas últimas rodadas, ele começou a perder, mas ele ficou em quinto, cara. Teve momentos que o Inter chegou a ficar em terceiro. Pra um time que a gente ficou, cara, como que o Inter... Assim, não que o time é ruim, mas assim, um time que no começo do campeonato tava meio assim e do nada virou a chavinha e disparou. Então, não acho algo extraordinário o Grêmio tá ali o Internacional tá na primeira tabela também junto com você, não, tá? Não, eu acho que briga ali... Eu acho que hoje ele é o terceiro melhor time do Brasil. E eu acho que ainda acima ali do Atlético, né? Atlético beirando
beirando passar do Um Palmeiras. pouco melhorar o Palmeiras, tá? Eu só coloco o Palmeiras ainda em que- segundo por causa dos últimos anos, na verdade. Do retrospecto. Porque o início de perfeito. ano do Inter é melhor. Exatamente. De retrospecto, E de eu tô elenco e contigo e tal. mesma coisa. Exatamente. E Abel Ferreira, que pô, é o Que já técnico tá no foda. time e conhece Aham. faz tempo. Uhum. O técnico do Inter que me fugiu o nome é o. Caralho. Como que é o nome dele? Ele treinou o Corinthians há muito tempo atrás. É Roger Machado. É Roger Machado. Roger Machado. Machado. Roger Machado. Cara, ele é um técnico bom. É que tem que dar tempo ele tá entendendo também como funciona, né? Uhum. Então, assim, não acho coisa do outro mundo colocar o Inter ali em primeiro na primeira tabela de briga por título, assim Ah. como ano passado, Uhum. né? Uhum. O próximo sorteado a gente acabou de falar e também entra no balaio. Pô, é inacreditável a sequência que a Juventude? gente tirou aqui, velho. É inacreditável. Juventude. É bizarro isso Os aqui. três gaúchos, um atrás do outro. Juventude. 3 gaúchos, um atrás. Eu vou ficar quieto. Eu É sei o que isso tu aí, pensou, eu sei o que tu pensou. Perfeito. Cara, Cara. Juventude eu coloco ali num. Putz, eu acho que eu coloco num. Equiparado com o Grêmio ali, cara. Equiparado com o Grêmio. Eu acho que equiparado com o E Grêmio. só não coloco o Juventude acima do Grêmio de novo, pelo peso do Pelo nome Grêmio, peso. cara. Sim. Porque... Sim. E porque o Grêmio também, vai, querendo ou não, com aproveitamento menor ou não, eliminou o Juventude, velho. Um confronto direto aí. O Juventude e o Juventude, vamos falar, né, agora falando do outro lado, né? O Juventude quase eliminou o Grêmio, né? É. Que uma hora a gente tá falando do Grêmio que eliminou o Juventude, agora a gente pode falar que o Juventude quase eliminou o Grêmio. Cara. E cara, se tu não... lembrar, se o pessoal lembrar, quando a gente tava fazendo os palpites aí de quem a gente achava que ia pras finais do campeonato, A gente colocou Juventude. Eu apostei Juventude, acho que só o Michael falou Grêmio. Foi. Eu tinha colocado também Juventude. Porque tinha sido 1x0 ou 2x1 o primeiro jogo, algo assim. Era um gol de diferença. E complicado, o segundo jogo era no Alfredo Jaconi. caiu. Aí eu, eu acho que o Juventude reverte, cara. Sim. E foi quase. Pô, o Juventude já caiu na Copa do Brasil, velho. Já, caiu também. Pro Maringá, velho. Foi. Por 1x0. Então, a gente achava Óbvio que que é o finalista do Paranaense. É, né? exato. Pode falar assim, né? Na época, assim, ficou até mais leve agora essa eliminação, sabendo que o que o Maringá fez no Paranaense, né? Uhum. Mas... Sim. Não é pra ser eliminado pro Maringá. O time tá na Série A. Não... Com todo respeito a Maringá, Pois né? é. Não sei se tem algum torcedor do Maringá assistindo aí o vídeo nesse momento, mas com todo mérito respeito, ao Maringá, né? Mas Exato. a obrigação é da como, Juventude, exatamente. né? Enfim. Perfeito. Esse é a obrigação e o Maringá foi lá falando, não, quem vai passar sou eu. Exatamente. Então, cara, eu colocaria... Cara, briga pro Sul, mas vai cair. Vai pro luta pra não cair, cara. Fica ali, né? É. Por enquanto ele tá na briga por Sula, mas dependendo do que vai entrar, eu acho que Cara, já vou colocar ele acima do Sport aqui, porque Boa. ele tá abaixo do Grêmio, certo? Sim, Cara, exato. vai entrar mais dois No momento, aqui. é briga, é luta pra não cair, né? É luta pra não cair, sim. Querendo ou não, é isso. Não tem como. Eu simpatizo com o Juventude, cara. Acho um clube simpático, mas... E um time enjoado, hein? É. Nossa senhora, Dom Coutinho do céu, cara. Eles já eliminaram Fortaleza na Série C, então eu gosto deles. Ah, então aí tem um peso a mais também. Tem isso. Perfeito. Cara, tô sorteando o próximo aqui, ao vivo, e saiu ele. Esse aqui é complicado. Esse aqui tá no momento complicado. Fez o campeonato bom ano passado. Bom, bom. Esse você tem bastante contato, Dan Coutinho. Ah, então é. Número 9. É ele? O Lion. É ele. O Lion, é? O Lion. Fortaleza. Pra quem não sabe, o Lion, a gente tá brincando aí que é o mascote do Fortaleza. Às vezes a pessoa não sabe, né? Mas a gente tá contextualizando. Fortaleza. E é isso, Dan Coutinho. Você, esse, acho que você tem um pouco mais de propriedade, bem mais propriedade pra falar comigo. Vamos lá. Cara, assim, vamos lá. Pegando o retrospecto do ano passado, do que o Fortaleza fez, do Vojvoda que tá lá há muito tempo, da base que o Fortaleza já tem, os campeonatos que o Fortaleza vai jogar. Cara, o Fortaleza era pra estar no briga por Liberta de novo. Porém, o momento não é bom. O momento tá conturbado. Cara, eles perderam pra Souza da Paraíba e pra Altos do Piauí já esse ano. Perderam o Campeonato Cearense. Não vencem o Ceará já faz 9 jogos, eu acho, cara. Vai fazer 2 anos, cara. Fazer 2 anos que o Fortaleza não vence o Ceará. Exatamente. Cara, o Fortaleza era pra estar acima do Ceará. Mas no momento não tá, pô. No momento não tá. No momento não está. Não está. Se falasse assim, Nobre,
do momento do campeonato 2024. Aí seria, de novo, briga por Libertadores Sim. ou até uma candidata ao título. Sim. Atualmente, E do potencial que eu sei que o Fortaleza tem, cara, o time do Fortaleza é bom, cara. O time o do time do Fortaleza é Fortaleza muito é bom. bom, o técnico do Fortaleza é bom. bom. Tudo é bom. Assim, A administração do Fortaleza é uma administração muito boa também. Uhum. Porque só estaria agora, né, do jeito que a gente sabe, por conta de administração. Não chega aos pés referente ali Flamengo e tal, mas tá se organizando. Mas assim, recorte atual. Tô contigo, viu, Dan? Cara, eu colocaria ele abaixo do Ceará, mas é que tá. Acima do Botafogo, acima do Cruzeiro, com certeza acima do Grêmio. Aqui com certeza. Sem dúvida, ele entra ali, exato. Na Eu minha. acho. Pra você, vai, Dan. O que você acha? Você que tá mais. Tá mais aí, Eu acho que ainda tá acima do Cruzeiro, porque eu acho que decepcionou menos do que o Cruzeiro decepcionou. Sim, porque chegou pelo menos na final. Cara, e Né? decepcionou menos que o Botafogo também. É isso que eu ia falar. Pra mim, É. ele tá ainda acima que o Botafogo e do Cruzeiro. É. Pra mim, tá acima que eles. Não tem como. Pra E, mim. cara, assim, no potencial que eu sei que o Fortaleza tem, seria isso aqui, na real. Seria Exatamente. isso aqui. No Ou talvez potencial até... dele é briga por Libertadores. Não, E tá. até um pouco perigando ali. É. Ficaria aqui assim. Se desse uma zica, é. Mas, Não, ele mais que o ficaria Bahia, acima que o Fluminense. Mais Não, que o Bahia, acima do não. Fluminense Mas ele ficaria. eu ficaria Acima do por Bahia, aqui. não. Pois é, ficaria por Mas aqui. atualmente ele tá acima do Botafogo. Mas no momento não tá bom, Atualmente não. acima do Botafogo. E outra, né? Eu tô falando aqui, vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro. Ceará vai jogar só o Brasileiro e Copa do Brasil. Tem isso também. Exatamente. Vamos ver como vai ser. Então, considerando isso aí também, Fortaleza vai acabar querendo priorizar um pouco mais a Libertadores pra tentar avançar. Talvez deixe um pouco de lado o Campeonato Brasileiro no início e os pontos fazem falta no final. Então, Sim, exato. por tudo isso aí, eu vou jogar Fortaleza ali com todo respeito. Mas eu acho que Você tá maluco. nessa previsão aqui, eu acho que tá abaixo do Ceará, cara. Perfeito. Não, o próximo que eu tirei foi um que você teve também um contato ano passado, né? Tive? Que pra mim é meio que chover molhado. Ah, não sei qual é não. Do que pode acontecer. Que teve bastante ainda, né? Ué, Dos que porque... tem aí, você tem bastante contato. Não, é porque, ó, tem um contato assim... não. Tem dois que jogaram competição, tem um que é do Nordeste, tem um que eu gosto muito. Enfim, não sei. Este time já cometeu uma goleada. E aí não tem problema, mas assim, eu acho que por esse fato ficou marcado histórico pra mim, porque esse time fez uma goleada em cima de um time que está atualmente na nossa tabela aí, candidato ao título. Tá, entendi. Estou falando dele, do time que tem uma sniper. E quando acorda, ele pega e mira o sol. Puta que merda, cara. Horrível. Péssimo. Sim, vamos falar agora do Mirassol. Mirassol. Tá. Cara, assim, concordo que tá na prateleira de baixo? Não tem como colocar concordo. em briga pro Sula, cara. Eu não consigo colocar. Eu colocaria ele igual que você falou, Dan. Pelo que acompanhei um pouco da Série B e você acompanhou mais, provavelmente ali no do campeonato, eu colocaria ele ali luta pra não cair, mas melhor que os outros? Você acha que ele ficaria melhor que o Juventude e que o Sport? Não sei. Porque é o seguinte, Mirassol, eu sempre achei ele um time organizado, Perfeito. mas que não tem nenhum jogador excepcional, assim. E ele tem vários jogadores que já foram ex-jogadores do Ceará, cara. Tem o Yuri Castilho, que jogou porra nenhuma aqui. e quase gol do Bahia. Mas que fez gols lá importantes pro Mirassol subir ano passado. Tem o Léo Gamalho, que algumas pessoas devem conhecer, que rodou muitos times. Curiosidade, tá? Quando eu jogava FIFA, no Pro Clubs, o meu personagem era igualzinho o Léo Gamalho. E a gente falava que o meu personagem era o Léo Gamalho. Eu ficava centralizado lá e fazia uns gols cagados lá, mas... Cara, ele rodou o Brasil inteiro, né? Ele jogou em muito clube. Cara, eu vi o Léo Gamalho jogar Libertadores pelo Nacional do Uruguai. O Léo Gamalho rodou muito, cara. Eu lembro quando ele surgiu... Quase eliminou o Palmeiras esse ano. Quase. Mas aí o Palmeiras conseguiu fazer o placar ali, né? Que o Mirassol começou o Paulista muito bem, cara. Mas eu acho que ele não tava pegando os confrontos difíceis. Os confrontos difíceis ficaram no final. Mas fez muito ponto, pô. Sim, fez mais ponto que o Santos, por exemplo. Vamos ver a classificação dele? Nossa senhora. De aproveitamento, é verdade. Jesus Cristo. Teve um momento que o Mirassol acho que era o melhor, né? De aproveitamento. Teve. Não é o momento agora. Tá lá embaixo. Ele está em 19º. É o segundo pior. Tá. Segundo pior. Pô, o primeiro pior a gente já falou, inclusive, tá, Dan? É o... Quer chutar? Sport? Não. Não é Sport? Não é o Sporting. O Sport, inclusive, está em 7º, pra você ter noção. Cara, não é o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Botafogo?
Botafogo. Ah, Botafogo está em último, com Caralho. 31% de aproveitamento. dava. E o Mirassol está em penúltimo, Nobre. com 41% de aproveitamento. Daí ele tá com 10% a mais que o Botafogo. Vamos mudar um Tipo negócio assim, aqui? Ah, Tu acha que o Botafogo tá acima do Cruzeiro mesmo? não. É que a gente falou que ele tá empatado, né? É. Então, assim, por mim, tanto faz. Trocar os dois ali um por outro, pra mim, beleza, Dan. Se quiser colocar ele até abaixo do Grêmio, será? Caramba. Eu colocaria ele. Agora que a gente tá completando a tabela, ele ficaria, acho que abaixo Porque do realmente Grêmio. eu não sei quem foram os reforços do Botafogo, cara. Eu sei que o Botafogo perdeu muita peça importante. Perdeu muita peça importante, sim. Perdeu a Eu sei que zaga, a perdeu o reposição dele ataque. Porra, Foi. perdeu pra caralho. foi. Um amigo meu nem posta mais coisa do Botafogo de tanta depressão que tá tendo dele, velho. Cara, Ou ele já deve ter, sei lá. sei lá. Eu vou deixar o Botafogo aí pelo. Ah, não sei, mano. Tô achando que o Cruzeiro tá acima do Botafogo, na verdade. O Cruzeiro. Cara, move, vai, Dan. Porque o Cruzeiro chegou na Corrige aí, então. semifinal, o Botafogo ficou em nono no Carioca. Nem. Exato, então. Pode, troca, inverte. É isso. Perfeito. Cara, Perfeito. Assim, Perfeito. com grande chance Mirassol. disso aqui queimar a nossa Pô. língua, o Botafogo brigar por liberta, mas. Mas, ué, até agora, no momento atual, gente, pode ser que ele tá guardando lenha pra usar no Brasileirão. Mas a gente tá falando do Mas Mirassol, atualmente. né? Ah, é, Mirassol. Cara, eu não sei. O Mirassol Mirassol pra contratou mim. bem? Não sei. Ah, gente, pra mim é luta pra não cair. Cara, e eu acho que é Eu abaixo de coloco. todo mundo. Acho que é o pior, cara. Eu acho que é o pior deles. Por enquanto. É. Estreante na Série A, é difícil realmente chegar na Série A e se manter. Qual que foi que conseguiu? Cuiabá e Chapecoense? Já caíram. Pois é, que chegaram lá e se ficou mantiveram. né? Se mantiveram. Tem É ali difícil. gol do Bahia, difícil. 3-0. Ei, Falei, meu irmão. Deus do céu. Meu Deus, da Coutinho. Falei. Nossa, Então, da Bahia Coutinho. vai voar, cara. Sorteei aqui ainda. Ah, Então passamos aí ele. O próximo é. Ah, é um time lá perto do Bahia. ué, Vitória? É ele. É ele. 20º, Dan. 20º. Cara. É o Vitória. É o Vitória. É o Vitória. Ah, tá, o 20º da. É, tá, o 20º aqui da nossa tabela, o último, né? Tá. Vitória. Aham. É ele, Dan Coutinho. Vamos para o Vitória. Cara, a Vitória tá bem, tá? E o Vitória tá bem. Eu acho que é o líder do Vitória grupo tá bem. dele na Copa Nordeste. Final do Campeonato Baiano deu trabalho pro Bahia. Ó, o Bahia que tá metendo 3x no Sim. Ceará, pô. Sim. Sim. É outro time que contratou bastante, contratou bem. Venceu o Fortaleza aqui no Castelão de virada, 2x1. Então, assim, eu acho que o Vitória tá. Perdeu a final, mas pro Bahia. Pro então Bahia, não foi pra um time, né? Aleatório. Bahia. Pro Bahia que tá metendo 3x no Ceará hoje, entendeu? Exato. Então, Sim. assim, eu acho que o Vitória. Pra mim, Vitória e Ceará tava muito assim. Eu tava equiparando muito os dois, né? Apesar do aproveitamento Vitória do que Ceará ficou ser numa melhor. classificação boa, final do ano passado. Verdade. Não lutou pra rebaixamento junto com o Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Se livrou mais cedo, Ficou exato. em 10º, se livrou mais cedo. Exato. Então, exatamente. cara, eu colocaria a Vitória acima do Ceará hoje. Eu colocaria ele E- também. Briga por Sula. Pois Mas é. ali, É, brigando, conseguiu uma liberta. Quem sabe? Um milagre. pois é, eu Dois ali de botaria- cima ganhem 2 títulos e abre vaga. Uhum, porque tem uns. Assim, não vai... esse briga por Sul aqui vai ter gente caindo, vai ter gente subindo, eu acho ainda. Hein? Talvez. Talvez. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Porque, ó, fechou por enquanto. Gol do Ceará. Dali do que falta. Gol do Ceará? Gol do Ceará. Talvez impedido? Aí. Não, Ai, gol, meu gol, Deus. gol. Fernandinho, Gol. que é Validado. ex-Mirassol. Jogou muito bem pelo Ó lá. Mirassol no passado. Ó lá. Cara, desses que faltam aí. Hum. Vai ser complicada a luta. Vamos lá, Dan. Que tem um que. Vamos lá. Ai, tem dois que vai ali briga por liberta pra mim. E fecha Uhum. lá. Os outros Sim. 3 aqui. Vai ser a dança das cadeiras. É. É. Nosso imortal Bom, acho que vai descer. Classificamos. Vamos sortear então aqui. Próximo número. Quem que é que vai vir? Quem vai vir? Veio ele. Quem é ele? O gigante. Mentira, não é o gigante. Fantástico. 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 Cara, Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui agora. Dan Coutinho, você tem que tomar cuidado, Fun Dan fact, Coutinho. eu 2 semanas atrás, que dia é hoje? Já é quarta, né? Quase 2 semanas atrás, eu passei em frente à Vila Belmiro.
Eu Olha ia lá. fazer o tour da vila, mas enfim, a gente teve... É isso que eu ia falar, não conseguiram? É porque aconteceu... Foi o fato. aquele É um problema. fato fatídico lá, o fatídico Foi. dia. É verdade, tá Foi. certo. Aí não consegui conhecer a vila por dentro, mas eu conheci o Museu Pelé. O Museu Pelé é muito legal lá Boa. perto do Porto de Santos. Foi da hora. Perfeito. Enfim, É conheci bom. um pouquinho lá de Santos, da cidade, né? A vila ficou faltando, mas em breve eu volto lá. Conhecerei a vila. Uhum. Espero que antes de reformarem, né, e tal. Sim, Mas falando Sim. Fantástico, vamos lá, cara. O Santos cara. contratou bem, pô. Contratou lá o Tiquinho Sim. Soares. Quem mais? Sim. Não, teve mais, pô. É que não tô lembrando. Teve o... Teve aquele. Cara, calma. Teve Teve um um cara recente, famoso. pô. É, um recente, caralho. Cara, Meu Deus, a cara gente não sabe nada de futebol, famosíssimo. velho. Puta que pariu. É o Neymar, não é? Não, não é nem o Neymar que eu tô falando, é outro, pô. Mas enfim, Porra, eu teve o tava Neymar. brincando, tava zoando com ele É porque o também. Neymar não vai continuar, Eles né? fizeram boas contratações. O Tassiano também foi pro Santos, Tassiano, bom jogador. do Mas, Bahia. mas tem um outro, Foi enfim. pagado uma nota inacreditável, mas Enfim. não compete a gente, né? Enfim, eu acho que o Santos Ah. ainda não volta ali, sabe, pro top 10 que o Santos sempre era até antes de ser rebaixado. Sempre era, Eu sempre acho era. Sempre que tabela, briga por liberta e candidato a título. sempre, O pô. Santos sempre tava. Cara, depois faz esse exercício, tu pega de 2023 pra trás e vê quantas vezes o Santos ficou abaixo do 10º lugar. Tipo, foi uma ou duas. Eu acho que foram pouquíssimas vezes. Pouquíssimas, cara. Foi uma ou duas. Pouquíssimas vezes, uma ou duas, exatamente. É absurdo. Sim, Então, sim. mas eu não vejo o Santos ali top 10 esse ano, não. Não, Eu Não. colocaria briga por Sula, briga por Sula. Melhor que com certeza. Cruzeiro, Botafogo e Grêmio. Opa, com certeza aqui. Sem dúvida. E aí nisso alguém deles cai. E Grêmio, por enquanto, ia Grêmio pra caiu. baixo. Só que o Grêmio vai Santos, lutar pra não cair. de novo, nome, peso da camisa, potencial que esse time tem, talvez contrate Sim. mais. O efeito Sim. Neymar ajudou, né, a trazer mais gente. Sim. Então, sim. cara, o Santos teria potencial pra estar aqui assim, ó. Assim, vai. Exatamente. O primeiro É, da briga por Sula chegando Ali aqui. na. Exatamente. Sim. Só que no momento eu acho que é isso aqui mesmo. Opa, É isso mesmo. eu acho que É isso mesmo. até abaixo do Eu acho que tá ali. Tá ali. É isso mesmo. Eu também fico nessa mesa também, Dan. Assim, o pessoal até comenta dele ter ali a chance de cair, de ser rebaixado. Não, Acho difícil. acho que não. Só se assim, Dan, a gente tá fazendo isso agora, né? Recorte atual. Uhum. Só se a diretoria fizer a lambança gigante e o time não engaixar, não engatar. Isso. Mas é difícil, eu acho que briga por Sul-Americana, sim, Decotinho. Eu acho que o Mas Santos na tá um tabela time pra baixo. de 12º, assim, Décimo por segundo. ali. 12º, sim. 10º, por ali. Décimo segundo, exato. Eu também não fico muito longe disso não, Dan. Bom, os 4 últimos, vamos começar agora o sorteio, né? 4 últimos, quem que vai cair agora? Vasco da Gama. O gigante da colina. Cara, falar que se a gente for olhar os últimos campeonatos brasileiros, o Vasco sempre perigando, né? Brigando pra não Sempre cair, né? luta pra não cair, luta pra não cair, luta pra não cair. Eu acho que o Vasco deve ter acordado um pouco pra vida. O Vasco tá melhor do que ano passado. Assim, tá melhor que os últimos anos. O Vasco tá melhor que os últimos anos, né? O Vasco no passado se livrou do rebaixamento mais cedo. Sim. Só indo, Os só outros indo anos cair, ele né? lutava. Porque, Dan, vamos voltar 2 anos. quando Ano não passado caía, ele se era livrou quase. cedo. Uhum. A do Santos ele lutou na última rodada. Tá, na última rodada ele tava Era caindo ele em algum ou o momento. Santos. Ou Bahia, se eu não me engano. Ou Bahia. É. Então. Então, tipo assim, o Vasco tá melhor. Tá. Na cronologia Vasco, né? Uhum. Se a gente for olhar a cronologia Vasco, ele tá melhor. Uhum. Eu colocaria ele ali em briga por Sula, e aí alguém dali ia ter que sair Nossa, a gente tá no colocando o balaio. Botafogo caindo, cara. Incrível. Que loucura. É. Ou subindo Não, mas não... Gente, o Vitória pra... ou subindo Vitória. É aí você tem o ponto, Dan. Cara, Vamos agora, então agora, segurando o Vasco. Vamos segurar o você Vasco. colocaria... Não quer colocar o Vasco Então. agora? Tá. Não, segura ele aí e vamos pensar. Agora vamos fazer nosso estudo. Hum. O futebol de qual deles está melhor? Do Vitória pra Liberta ou Botafogo pro rebaixamento? Então, tu acha que... Não, o que a gente tem que o que entender? eu acho que é mais Qual deles? provável? O Vitória pra Exatamente. Libertadores ou o Botafogo cair? Eu acho que o Vitória pra Libertadores. Eu acho que o Botafogo é pra Libertadores. Eu acho que o Botafogo não cai. Não, apesar de Botafogo. Caralho, você misturou as duas e falou. Mas eu acho que
Vitória indo pra Libertadores do que o Botafogo cair. Eu acho que o Botafogo não cai. Então, eu acho que eu subiria. Ele passa pra cima Esse e o cenário Vasco é mais provável do que isso do aqui. que esse cenário. Sim, exatamente. Apesar de que, né, Exatamente. o Botafogo ser o primeiro aqui, não significa que a gente tá dizendo que vai cair, mas que vai ficar no limbo ali, né? Perfeito. Exatamente. Mas Não mesmo quer dizer assim- que ele vai cair. É porque eu Exatamente. acho que tem um abaixo do Botafogo ainda. Sim. 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 Pior que eu acho que eu também. Eu sei. Eu te entendo da Coutinho. É. E Eu dito acho que o isso, Vasco fica ali. o Vasco... Vasco briga por Sula. Eu acho que o Vasco tá aqui. Tu acha que ele tá onde? Sim. Aqui mesmo? Sim. Abaixo do Sim. Santos? Eu acho que ele pode estar com o Talvez futebol um acima pouco do melhor que o Santos. Santos. Eu acho que ele tá É. com o futebol acima que o Santos, eu acho, Dan. Também. Parando pra Eu acho que pensar ele tá com agora. o futebol acima do Santos. Eu acho que o Vasco tá aqui. Contratações e etc. Tá com futebol ainda assim melhor que o do Santos. Quem é o técnico do Vasco? É o Vegete. É um técnico, pô. Ah, desculpa, eu entendi quem é o atacante. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu puxar o Vasco da Gama Esqueci. aqui. Cara, o técnico atual do Vasco da Gama é o Fábio Carille. Pô, Ah, é, pô. como que eu Verdade, esqueci dele? Verdade. O cara que salvou meu time e deu até títulos pro meu time. É, Como? título pro Santos também. Título pro Santos também. É. Acho que o cara ainda é um pouco injustiçado. Um pouquinho. Não tanto, mas um pouquinho. É um pouquinho. Não, ó, calma. pouquinho. Não vou falar muito. Um pouquinho. Um pouquinho. Também não. É que eu acho que. É isso, acho que o Vasco é essa mesmo. Eu acho que criticam ele mais do que ele merece, na verdade. Sim. Mas enfim. Sim. Acho que é isso. Jogo rápido. Dorival Carille. Dorival, pô. Aí é loucura, Perfeito. cara. Tá bom. Tá bom. Dorival Não, salvou só o pra Ceará, testar. pô. Só pra testar, a gente tá jogando dado de insanidade pra gente ver como que tá, se a gente tá Uhum. bem, então testamos aí, perfeito. Vamos pro próximo? Bora. Faltam 3, hein, meu amigo. Não é possível que a roleta vai fazer isso comigo, velho. É inacreditável. A roleta, ela tá querendo fazer isso comigo, é inacreditável. deixa Vamos eu- agora Tá. pro 18º, o Tricas. Grande Tricas, tá. Cara, O Tricas. pra mim tá bem claro onde é que o São Paulo tá. É a briga por Liberta, né? É briga por Liberta. Você acha Eu acho que é briga por Liberta. Não, o São Paulo ele faz briga por Liberta, sim. Sim. Óbvio que nesse recorte atual, se a gente for pegar Paulista, o São Paulo não foi tão ruim. Foi eliminado ali com um O gol Palmeiras com um pênalti que não foi. mequetrefe dos... Hã? Foi eliminado pro Palmeiras com um Não. pênalti que não foi pênalti. Exatamente, perfeito. Exato, por um pênalti inexistente. Uhum. Mas, em contrapartida, né, o São Paulo não trouxe tanto perigo na partida. Uhum. Pra mim, seria pênalti aquele jogo. Sim. Seria disputa em pênaltis dos dois. Uhum. Porém, ainda assim, ele tem um futebol e tem ali, vamos falar de novo, peso de camisa, Uhum. né? Libertadores. Sim. E acima de Bahia, acima de Fluminense e de Vitória, pra mim. Aham. O que você acha? Você acha que ele tá acima de algum desses É. ou só abaixo de algum? A minha Como que você dúvida acha que ele tá? é se ele estava aqui ou Ou aqui. no meio. Mas só que ó, Perfeito. olha o tamanho do escudo do São Paulo, cara. Então. Já Já esse responde, foi um indicativo, né? É. Esse foi um indicativo. Perfeito. Cara, É isso. e assim. Discutível se não é isso aqui, viu? Discutível. Nossa, muito discutível, Dan. Muito discutível. Você tá maluco, Dan Coutinho. Porque. Discutível demais. É porque é um time que ele é meio estranho. Não o time, eu Cara. digo, não o conjunto dos jogadores. É porque eu não Mas o acompanho o São técnico- Paulo, mas assim. Eu Cara, conheço mais o Atlético do que o São Paulo. E eu não torço pra nenhum dos eu dois. tenho mais amigos são paulinos, É. né? Uhum. Por motivos localizados aqui no Brasil. Sim. Mas assim, eles falam que de fato o São Paulo joga bem, mas o técnico ele é estranho. Quem é o técnico O mesmo? técnico Osbel começa Dia? a. O Zubeldia, Tá. ele começa a mexer no time, então perde jogo que não precisava ter perdendo, Uhum. sabe? É estranho, é estranho. Eu acho estranho. É. É um time assim. Eu. Não sei. Eu coloco o Atlético em cima ainda, porque o Atlético, de novo, tá invicto esse ano. Sim, Tem uma base forte, contratou muito bem, eu acho que sim, contratou bem demais. Então, por isso eu ainda coloco o Atlético em cima. sim. Mas assim, São Paulo não tá muito atrás do Atlético, não. Não tá muito atrás. São Paulo vai Não brigar tá ali muito top atrás. 6 esse campeonato, certeza. Não tá muito atrás, não, Dan. Não tá. E agora? Agora vai ter dança das Você cadeiras de quer novo. apostar? Você porque- quer apostar quanto? Quer ver? Qualquer um dos dois que saiu, eu acho que vai ter dança, Dan. Qualquer um dos dois que saiu, eu acho que Ó, na verdade, não, tem um que não vai não, mas o outro Tá, vai mexer tá. bastante. Tá.
Vamos lá. Cara, não é possível que ele vai fazer isso. Tá bom, vamos ver. Deixa na sorte. Eu até ia sugerir uma coisa, mas deixa Ó, é na sorte. inacreditável, vai tomando. Oh, é bizarro. Bragantino, né? Vamos Vamos lá. falar do Red Bull Tá Bragantino? ok. É isso, né? Red Bull Bragantino. Pronto. Cara, e aí? Assim, Bragantino pra mim, Cara, dado tudo isso aqui, é luta pra não cair, cara. é luta pra não cair. Ano Quase. passado, o que ele fez, Dan? Lutou pra não Ele cair. lutou pra não cair. Esse ano. No Campeonato Paulista, classificou, desapontador. Mas... Mas assim, foi. Cara, não foi nada assim, nossa. Cara, chegou na eliminatória e assim, não mostrou. Não mostrou, sei lá. Uhum. Ó, Campeonato Paulista, deixa eu voltar aqui. Ele nem classificou pras eliminatórias, Dan. Não, ele classificou sim. Ele perdeu pro Santos 2-0. Tipo assim. E o jogo eu assisti um pouco, porque eu tava viajando na hora do jogo do Santos Bragantino. O Bragantino não mostrou nenhuma resistência. Uhum. Tomou ali os gols e tal. Óbvio que foi um dia, inclusive, encantado do Neymar. Porque foi um gol de falta, se não me engano. Uhum. E uma assistência dele também pro outro gol. Sim. Então, óbvio que foi o Santos fora da curva, né? Neymar empolgado, Neymar sem lesão, Neymar pré-carnaval, enfim. Mas tem que falar a verdade, né, Dancoutinho? Mas assim, Bragantino pra mim, gente, é luta pra não cair. Mas... Na minha opinião. Onde aqui? Cara, aí você me pegou, viu? Cara... Eu acho que ele tá exatamente aí. Aqui? Ele ainda tá com o futebol ainda mais fraco que o Juventude. Cara, Mais fraco que o Juventude. eu tô pensando em repensar esse esporte aqui, cara. Você acha que o Sport tá um pouco melhor que o Bragantino? Eu acho que o Sport tá assim, o Bragantino. O Lucas Lima, ele tá enroscado, hein? Não, cara, o Sport é chato. Ele é chato, o Sport é chato. Agora eu tô pensando se o Sport não tá aqui. Não. Eu acho que... Será? Putz. Não, cara, perdeu pro Várzea Grande, cara, não tem como. Então, não tem como. Atualmente não tem como. Pode ser que no final o Sport classificado pra Libertadores 2026, assim, né? foi campeão pernambucano, beleza, mas, porra, o segundo time melhor do pernambucano é o time da Série C. Exato, cara. Tá maluco, velho. Não dá pra... Porra. Sport não. talvez a gente não tenha muito parâmetro ainda, na verdade, mas não tem como. Esse momento é isso, cara. Sim. Mas e agora? E agora, né? Puta que pariu. Quis o destino que o último time desgraçado... Porra, parecia ano passado, né, velho? O último time a tentar ali salvar. Se bem que a gente conseguiu uma disparada ontem, foi coisa de maluco, né? Cara... Fala aí, vai. Vamos lá. Régua não, né? Corte atual. Corte não vou falar, né? Nível técnico, não sei o que lá. Corte atual. Eu vou colocar ele em uma prateleira que ele tem, e eu falo isso com muita dor, mas é verdade. Ele tem 0,0000. Como que é o nome daquilo? Probabilidade? Ele tem... Não é nem probabilidade. O meu time, Corinthians, ele tem... Como que é o nome? Tradição pra esse campeonato. Assim como a ervilha tem pro tamanho de uma pizza. Eu colocaria o Corinthians atualmente no briga por Libertadores, velho. A gente não tem tradição nenhuma na Libertadores. Nada. Só que ainda fico na dúvida se ele iria pra uma Sul-Americana ou Liberta. Atualmente eu colocaria ele pra uma Liberta. Mas assim, ali nas últimas vagas, na minha visão. Aqui eu tô colocando mesmo realmente tentando ficar muito pé no chão. Últimas vagas ali acima de Fluminense ou acima de Bahia. Não sei se acima de São Paulo. Não sei. Tá. É finalista do campo. Pra você que tá chegando nesse vídeo agora, chegou até agora, meus parabéns. Você chegou nesse vídeo até esse momento, deixa o seu like no canal. Se inscreve, comenta aí, né? Divulga com seus amigos, amigas, enfim. O Corinthians não jogou o jogo de volta nesse momento com o Palmeiras. Primeiro jogo de ida foi 1-0 fora de casa. Caralho, eu tô sendo muito... Nossa, eu tô sendo muito... Nossa, gente, eu tô sendo... Como que é o nome? Eu tô pedindo demais no meu clube, né, velho? Caralho, a gente conseguiu ganhar do Palmeiras fora de casa, velho. Nossa, cara. Subestimando muito seu time? Tô subestimando demais meu time, velho. Deixa eu te falar, velho. Então, eu falo, vai. Contextualizando, tá? Contextualizando, você tá vendo? O time não jogou ainda com o Palmeiras o jogo da volta. Pode ser que ele tenha sido campeão, como pode ser que não. Porém, eu colocaria ele em briga como Libertadores e eu acho que ele tá um pouquinho melhor que o São Paulo. Perdemos o primeiro jogo, a gente perdeu a invencibilidade contra o São Paulo.
Perdeu. Mas depois, cara, teve um jogo ou outro que de fato, só que assim, entre os dois, quem foi mais estável foi o Corinthians. Uhum. Se a gente for olhar São Paulo e Corinthians, foi Corinthians, na minha visão. Não sei ali tirando, mas, cara, eu. Tá no gol, porra! Foi mal. O Ceará me irrita, velho. E o Nobre caiu? É isso. Quebrando Peraí. a bola é isso, né, galera? A peraí. gente dá um jeito. Tá. Então, o que é que a gente tava falando mesmo? Tava concluindo a parte do Corinthians, né? Uhum. Que, pra mim, atualmente eu colocaria ele ali em briga por Libertadores, mesmo ele tendo zero tradição no campeonato, acima de São Paulo. Fez pouquíssimas não, não vou nem colocar pouquíssimas, porque seria triste. Falar, fez uma contratação. Foi um lateral. Ponto. Se tiver outra contratação, vai ser pro meio do campeonato. E acabou. Realmente. Isso me preocupa, tá? De fazer uma contratação. Mas no recorte agora de futebol apresentado, colocaria ele sim ali em cima do São Paulo, até porque ele ficou. Eu não vou lembrar de cabeça, porque tá. Se eu fechar aqui, eu vou acabar fechando o Discord, porque eu tô pelo celular. Mas eu acho que ele tava ali no G4 de desempenho, né? Que a gente tinha falado. Acho que sim. Dos estaduais, né? Acho que era o quarto lugar, o quinto no máximo. Mas acho que era Exatamente. Ceará, Inter, Flamengo e Corinthians. Não, Flamengo. Não, o Corinthians tava terceiro, eu Ceará, acho. Inter, Corinthians e Flamengo. Era isso. Mas eu acho que mudou. Mas enfim. Tá lá, G4, né? De aproveitamento. Tá G4. E jogou o Campeonato Paulista, que é um campeonato mais difícil. Jogou para Libertadores, que foi enfim, pífio, né? Ok. Mas, cara, eu colocaria o Corinthians com certeza aqui acima do Bahia. Apesar de que o Bahia, né, se classificou na pré-Libertadores sem muito problema. Perfeito. Mas é o Corinthians, né? Sim. E... Cara, o São Paulo vai jogar a Libertadores. Vai, né? Vai. Ele se classificou direto para a fase de grupo, já foi feito sorteio, já. Isso. Uhum. Já. Eu tô pensando se eu coloco o Corinthians acima ou abaixo São Paulo, cara. Cara, eu acho que eu colocaria acima. Apesar do fiasco aí da pré-Libertadores. Mas, cara, é aquela coisa, né? Às vezes foi um dia ruim que fudeu o Corinthians. Apesar de que assim, foi, então, exatamente isso. Sofreu contra aquele primeiro time, Universidade. Barcelona. Não, primeiro foi a Universidade Central, isso. Que já sofreu contra eles. Que já contra o sofreu, Barcelona, exatamente. talvez assim, foi um dia ruim do Corinthians, que acabou restando 3-0 e aí ficou difícil reverter. Se tivesse sido um dia normal assim do Corinthians, talvez fosse, sei lá, 1-0, 2-1 e teria revertido, entendeu? Exatamente. E o Barcelona Equador é um time que tem uma certa tradição de participar de Libertadores, então... Exato. Sei lá, foi um... Ali ia ser complicado. A gente já tinha visto já que ia ser complicado. Até comentei com vocês também. Uhum. Então eu colocaria aí o Corinthians acima do São Paulo nesse momento, mas não acima do Atlético Mineiro. Não. É isso? Eu acho que é isso. E aí, como que a gente fica? Vai ter que sambar alguém ou deu certinho, encaixou? Encaixou, né? Não, samba alguém. E aí é que tá. Nossa. O Vitória cai. O Vitória automaticamente desce. Cai pra briga pra Sul. Meu Deus. E aí o Botafogo cai pra luta pra não cair, cara. É isso, acabou. Não tem nem o que falar, Dan. Cara, é isso. É isso, pô. O que a gente vai fazer? É isso, galera. É isso. A gente não foi colocando... A gente foi comparando os times. Lembrando, reforçando o que você disse, não quer dizer que o Botafogo está rebaixado. Não, você ficar em 15º nessa situação aqui. Exatamente. Ó, vou colocar posição a posição que a gente fez, tá? A gente colocou o Flamengo campeão, Palmeiras vice, Internacional terceiro, Atlético Mineiro em quarto. Quinto lugar, Corinthians, sexto, São Paulo. Esses 6 times seriam, né, os 4 primeiros Libertadores, o Corinthians e São Paulo jogariam uma pré, mas é aquela coisa, né, sempre tem o Campeonato do Brasil tá entre os 4, o Campeonato da Libertadores é um brasileiro, né, então acabaria puxando ali Bahia e Fluminense, 7º e 8º lugar, brigariam pela pré-Libertadores, né? Aí vem o meio de tabela ali, com Vitória em 9º lugar, Ceará em 10º, que foi o que eu falei, né, que Ceará terminaria que ali... Que foi o que você falou no começo. Terminaria em 10º lugar. Fortaleza 11º, Vasco 12º, Santos 13º, Cruzeiro 14º. Iriam para Sul-Americana. Perfeito. Isso. E no limbo ali, né, Botafogo e Grêmio. Não iriam para lugar nenhum. Botafogo e Grêmio, sim. E aí os 4 rebaixados, né? Juventude, Sport, Bragantino e Mirassol, que eu acho que não tem muito como fugir disso, cara, sinceramente. Cara, eu acho que a gente pode ter acertado esse Z4, Dan.
Também, cara. Acho que Eu acho quem que a tem gente potencial pode. de escapar aí, quem tem mais potencial, apesar de que eu não coloquei, né? Apesar de que a gente colocou em 18º e 9º, mas eu acho que quem Uhum. tem chance de conseguir escapar no final é Sport e Bragantino. Sim, sim. Sport Bragantino acho que tem uma chance de fazer um troca ali com os pessoal que tá no limbo e sair fora. Sim, sim. E outra coisa, cara, muita chance de um campeão brasileiro cair de novo, né? Vasco, Santos, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio. Muito ali perigando. É. Exatamente, né, Coutinho? Eu também fico junto com você nessa, viu? Então é isso. Eu acho que a gente não cometeu nenhum crime aqui. Lógico, Não. né, que vai ter Acho gente que que a vai gente foi bem no discordar, seguro, viu, Dan? mas eu Acho acho que a gente que foi bem no seguro. não vai ter ninguém tipo colocando Santos briga por Libertadores, sabe? Muito assim. Não, Não vai mudar não. muito assim. Eu acho que é isso, gente. É isso. Dan, encerra aí, eu vou agradecer antes, então, muito obrigado, viu? Você que chegou até agora no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Estamos aí crescendo aos poucos, estamos remanejando aí, fazendo os entendimentos aí do que a gente vai ter de mais informação aí, do que a gente vai compartilhar junto com vocês. Né, seu Dan? É isso. Diga aí, que mais? É isso. Vamos tentar fazer mais coisas aí. Vai começar o campeonato. Ai, quase gol do Ceará. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Acho que a gente vai ter muito mais assunto pra falar. Vamos tentar Perfeito. aparecer mais lá pelo Instagram também, que eu acho que tá muito parado. Eu tô querendo fazer mais coisa Sim, pra lá. sim. Então, vamos tentar fazer mais umas coisas, uns posts. Tentar interagir mais por lá também, que eu acho que, sei lá, a galera interage mais pelo Instagram do que comentário do YouTube, né? Então vamos tentar participar Sim, mais por lá, né? sim. Exato, exato. Mas é isso. É isso, gente. Fechamos. Vai começar o Fechamos. campeonato. Um bom campeonato pro seu time, dependendo de qual time você torce, Obrigado né? a todos nós, né? É isso. E E você que tá vendo esse vídeo no sábado, diz aí o que você acha que eu tava achando. Como será que o Nobre vai estar agora? Feliz, triste? é verdade, Puta tem merda, velho. final Na estadual, né? moral, velho. É inacreditável. A data FIFA é uma desgraça, velho. Conseguiu ferrar com o meu time e ainda mostrou a seleção jogando horrível, cara. Caralho, É que. inacreditável. É inacreditável. Enfim, Nossa senhora. enfim. É isso, Certo, gente. gente? Um Muito abraço. obrigado. Tchau. Valeu, gente. Tchau.